Capítulo 821, o Ave Mágico Nível 1. A água do mar amargamente fria pareceu arrepiar até o osso quando a figura negra montanhosa apareceu de repente na frente de Lei Lin. Quando Shipai terminou a varredura, as estatísticas do Tiger Shark apareceram na frente dele. Mutante Tiger Shark, estatísticas estimadas: força, 7+, agilidade, 2 a 4, vitalidade, 13+, espírito, 3. Habilidades: 1. Pele de Shark Skin. A pele de um Tiger Shark tem uma ligeira resistência a ataques físicos e mágicos. 2. Regeneração menor. Habilidade leve para restaurar uma certa quantidade de força vital, nada mal nada mal. Com esse físico e energia abundante, é digno de ser chamado de uma criatura do fundo do mar. Os olhos de Lei Lin pareciam brilhar em um vermelho carmesim. Rapidez aquática. Um encantamento brilhante cobriu o corpo de Lei Lin e ele obteve maior velocidade na água. Isso tornou tão ágil na água quanto ele estava em terra. Uma onda sonora enorme se espalhou, causando vibrações maciças. O campo de força ao redor do Mage Armor de Lei Lin rangeu, como se incapaz de suportar o ataque. O Tiger Shark parecia se importar muito pouco com o insignificante Lei Lin, e ocasionalmente usava sua barbatana dorsal gigante para esmagar o tigre negro. Parecia que queria virar o navio. Nessa situação, Lei Lin imediatamente chegou ao fundo do Tiger Shark e subiu à superfície grosseira da pele do tubarão. De acordo com a perspectiva de desenho no mapa, deveria estar aqui. Numerosos punhais sombrios apareceram subitamente da mão de Lei Lin enquanto ele gritava: nuvem de adagas. Faca de gelo, Shears. As adagas de gelo mergulharam nas costas do mutante Tiger Shark, fazendo com que de repente balançasse todo o seu corpo. Quantidades copiosas de sangue fresco saíam de suas feridas. Sua pele de tubarão parecia papel sob o ataque de Lei Lin. Bang! 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 Neste momento, o corpo do mutante Tiger Shark parecia se tornar um fardo para ele. Como era tão enorme, só conseguia sacudir violentamente o corpo e esperar que isso deixasse Lei Lin longe. Foi ao ponto em que o Tiger Shark uma vez bateu a parte de seu corpo onde Lei Lin estava contra o navio. Parecia querer esmagar Lei Lin até a morte. No entanto, muito antes que uma enorme colisão pudesse ocorrer, uma adaga brilhante, da cor de sangue, apareceu na mão de Lei Lin, a adaga Devil Blood. Sua artéria está aqui. Os olhos de Lei Lin pareciam brilhar, e ele esfaqueou. O mutante Tiger Shark gritou de raiva, e seus movimentos momentaneamente se acalmaram. Depois, começou a balançar e se contorcer ainda mais violentamente do que antes, o que fez com que Lei Lin se sentisse como se estivesse andando numa montanha-russa. Lei Lin usou a D1 e foi finalmente capaz de se manter firme no corpo do Tiger Shark como um lagarto. Ele sentiu um forte calor fluindo de sua palma, a adaga nela como um demônio ganancioso que estava implacavelmente absorvendo a força vital do Tiger Shark. Acompanhando a absorção da força vital pela Devil Blood Dagger, as costas do mutante Tiger Shark começaram a se atrofiar primeiro, expondo a carne seca e erodida. Depois disso, a corrosão começou a se espalhar. A agonia do Tiger Shark foi extremamente violenta. Abandonou o tigre negro e começou a viajar a grande velocidade para o mar, nadando mais fundo sem parar. No entanto, Lei Lin permaneceu indiferente à situação. O Tiger Shark tinha um corpo tão poderoso que o impulso que ele ganhou foi muito considerável. Ele escutou as constantes promessas do Shipai e viu suas próprias estatísticas aumentando lentamente, sentindo claramente a crescente força vital da criatura sendo constantemente drenada. O Devil Blood Dagger converteu sua força vital em outra forma de energia e transferiu-a para seu corpo. Finalmente, o Tiger Shark mutante teve um último surto de movimento antes de parar. Seus olhos malévolos perderam o brilho, e ele caiu lentamente em direção ao fundo do mar como um navio afundado, morto. Não terminou assim. A pele originalmente brilhante do Tiger Shark tinha secado completamente, agora parecendo casca de árvore antiga, mesmo quando ela encolheu para metade do seu tamanho anterior. Se fosse dissecado, então seria possível ver que os órgãos internos do Tiger Shark também haviam perdido toda a sua força vital e se tornado uma pilha de lixo. Bip. Anfitrião matou o Tiger Shark mutante, e recebeu um impulso do Devil Blood Dagger. A força aumentou em 0.1, a vitalidade aumentou em 0.3, a força espiritual aumentou em 0.009. Neste momento, o AI-Chip enviou seu resumo final, e Lei Lin notou suas estatísticas atualizadas. Lei Lin Fallen,
Raça, humana, rank 7 Wizard. Força, 2.6. Agilidade, 2. Vitalidade, 4. Espírito, 7. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito. Slots e feitiços, rank 3, 1, rank 2, 3, rank 1, 4, rank 0. Ponto de interrogação, este Tigersark parece ser muito mais forte que o assassino de antes. No entanto, apenas aumentou um pouco as minhas estatísticas, e o máximo que consegui foi aumentar a minha vitalidade em 0.3. Minha força espiritual não parece ter mudado. A expressão de Lelin era um pouco sombria. À medida que suas estatísticas aumentavam, e todos os stats quebraram 10, o Devil Blow da Ger se tornaria menos útil. Ele acabaria por crescer completamente imune aos seus efeitos. No entanto, o mar aberto é cheio de recursos. Muitas gotas de água formam um oceano, então deve ser o suficiente para me deixar avançar para se tornar um rank 9 ou até mesmo classificar 10 feiticeiros. A expressão de Lelin ficou embaçada. Este foi um dos seus planos. A habilidade devoradora de carne do Devil Blood da Ger significava que fora dos profissionais de alto nível, o único lugar que tinha carne suficiente para alimentá-lo era o mar aberto. Os corpos das criaturas do fundo do mar eram terrivelmente maciços e organismos cheios de força vital podiam ser encontrados em toda parte. Naturalmente, todos esses monstros tinham sua própria inteligência e fé, então abatê-los como um prazer prejudicaria a reputação de alguém e poderia até mesmo atrair uma intervenção dos deuses de outras raças. Poderia até chamar a atenção de druidas, que eram todos lunáticos e naturalmente hostis em relação àqueles que destruíram a natureza. Agora, no entanto, o sangue no tigre negro atraiu o ataque espontâneo de muitos monstros, por isso não foi possível dar-lhes tratamento preferencial. Pode-se imaginar que num futuro próximo, mais de um monstro marinho seria atraído por Lelin, e todos eles se tornariam um fluxo interminável de força vital, impulsionando seu avanço. O corpo de Lelin abriu a superfície do mar com um forte estrondo e ele caiu no convés. Prima Lelin. Você está bem? Isabel olhou para ele com preocupação nos olhos. Eu estou bem, continue navegando. Lelin acenou com a mão, e todos os marinheiros que ouviram seu comando de repente ficaram lentos. Ele estava bem, mas estava claro que o monstro terrivelmente poderoso de antes ainda uivava incontrolavelmente no fundo do mar. Eles podiam adivinhar a poderosa batalha que ocorreu depois que Lelin pulou no mar, enquanto estava no convés. Parecia que seu capitão poderia matar até mesmo um Tigersark mutante. Muito rapidamente, até mesmo os piratas mais assustadores olharam para Lelin com olhos cheios de respeito. Eles só admiravam os fortes, e agora que Lelin revelara sua natureza selvagem, ele também havia exposto suas próprias habilidades poderosas. Este método da cenoura e da vara foi suficiente para subjugar esses velhos piratas. As ações subconscientes deles fizeram Lelin sorrir para a cena que ocorreria muitas vezes mais no futuro. Após a batalha de Alfmer Folkisland, ele possivelmente teria um exército de piratas que só o ouvia. Sob o céu ensolarado e sem nuvens, os olhos de Robin Hood estavam cheios de respeito absoluto quando ele relatou por trás de Lelin. Capitão, vamos chegar a Alfmer Folkisland em meia hora de ampulheta. Eu sei, passe a ordem. Prepare-se para a batalha. Lelin olhou para a distância e pareceu estar bastante distraído. No entanto, Robin Hood não percebeu isso e imediatamente começou a cumprir sua ordem. Na realidade, Lelin estava passando por uma enorme mudança neste exato momento. Desde que ele lutou contra o Tigersark mutante, ele também atacou vários outros monstros marinhos. Sob o Devil Blow da Ger de Lelin, todos tornaram-se presentes de experiência que ajudaram a aumentar constantemente suas estatísticas. A coisa mais importante foi que, após o aumento desse poder, a taxa de análise do IAB no Shipai aumentou muito. Muitos rank 0 e 1 símbolos brilhavam na frente de Lelin, como se estivessem formando um mistério do universo em sua matriz. Somente quando ouviu um toque agudo e claro, Lelin saiu de seu estado de transe. O Shipai exibiu seu mais novo progresso na frente dele, BIP. Rank 1 IAV foi totalmente analisado. O progresso é 100%, progresso da análise de malha, classificação 0 IAV, 100%. Rank 1 IAV, 100%. Grau 2 EAV, 13,61%. Grau 3 EAV, 0,45%. Quanto maior a classificação do EAV,
mais difícil era analisá-lo. Isso foi especialmente verdadeiro para o rank 3 WEAV, cuja análise ainda não havia chegado a 1%. No entanto, Leilin já estava muito satisfeito. BIP. Rank 1 WEAV foi totalmente analisado. O host agora tem todos os modelos mágicos de classificação e os feitiços não serão excluídos. Anfitrião está isento de esquecer a magia. As instruções do AI-chip vieram incessantemente. Leilin sentiu agora que uma camada do WEAV havia sido descoberta, e muitos modelos de magia de 1 grau, desde os feitiços mais básicos de alarme até o elemento de posse e até mesmo feitiços assustadores como o raio de enfrentamento do necromante foram exibidos à sua frente. Após o avanço da classificação WEAV, não apenas ele estava isento de todas as limitações dos modelos de magia Rank 1, ele poderia usar diretamente a força espiritual para realizar magia. Até lhe deu muita autoridade dentro do WEAV. Pode-se dizer que os benefícios trazidos pelo avanço foram de maior ajuda para ele do que avançar para um posto mais alto como um bruxo, especialmente quando ele estava prestes a atacar a ilha metade Tritão. Leilin não pôde deixar de olhar para as estatísticas. Leilin Faulen, corrida, humano, grau 7 mago, força, 3,5, agilidade, 3, vitalidade, 4,5, espírito, 7,9. Estado, saudável. Habilidades, inatas, robusto, erudito. Slots Spell, Rank 3, 1, Rank 2, 3, Rank 1. Rank 0. Dia após dia de navegação, bem como constantemente atraindo monstros marinhos, havia feito enormes contribuições para sua força. 1. Pequenas coisas se somam. Capítulo 822, da o novo amanhecer da guerra minha força espiritual atingiu outro gargalo. Eu posso ser capaz de romper depois dessa batalha. Ainda faltava um mês desde que Leilin chegou à 7ª posição como mago. Esse ritmo assustador de avanço era algo que nem mesmo seu gênio comum seria capaz de igualar. Sua velocidade era absolutamente monstruosa. Naturalmente, Leilin só podia avançar tão rapidamente por causa do trabalho do Devil Blow da Ger, e ainda mais por causa de sua base sólida. Foi por causa de sua fundação que ele conseguiu controlar o aumento explosivo em sua força vital e estatísticas. Em sua situação, Isabel há muito teria enlouquecido ou se tornado um demônio. Há uma frota à frente. O pirata no sótão gritou de repente. Eu vejo a bandeira dos piratas tritões, é o seu navio de guerra. Leilin não se sentiu particularmente alarmado com esta notícia. Esse tipo de ataque furtivo não poderia ter sucesso repetidas vezes. Os piratas tritões teriam feito preparações ao redor de seu covil, e não teria sido difícil para eles localizá-lo. Chame os marinheiros para fora, prepare-se para a batalha. A coisa mais importante sobre a guerra naval era ataques a longa distância e embarque. Sob o rugido de Robin Hood, dezenas de piratas e marinheiros se sobressaíam, as mãos mergulhadas na luz azul das armas, escorregadias com veneno. Os tigres negros que enfrentaram os piratas tritões tinham uma expressão de grande apreensão aos olhos deles. Apenas as armas em suas mãos e a presença de Leilin poderiam acalmá-los um pouco. Esses piratas precisam passar por um período mais longo de treinamento. Isabel e Robin Hood chegaram a Leilin com expressões preocupadas. Não se preocupe, o campo de batalha é o melhor professor. A morte ajudará a eliminar o lixo. Afinal, se eles ainda perdem para o inimigo, mesmo com as armas que eu forneci, então eu não vou me importar nem mesmo se eles morrerem. A expressão de Leilin era completamente ilegal. Este tipo de arma. Robin Hood levantou a espada longa em sua mão. A borda da lâmina estava impregnada de um brilho azul, claramente uma poderosa toxina. Ele testou pessoalmente esse veneno e descobriu que ele tinha um poderoso efeito paralítico. Mesmo um tubarão não aguentou mais que algumas respirações. Esse tipo de arma venenosa poderia custar mais de 10 moedas de ouro no mercado negro. Robin Hood inconscientemente lambeu os lábios. Ele tinha um tremor de flechas envenenadas nas costas, o que, quando combinado com suas habilidades de arqueiro, deu a ele a confiança para desafiar um lutador de nível 5. Eu não esperava que o patrão tivesse dominado a alquimia também. Robin Hood olhou para Leilin com olhos cheios de respeito. Tal conquista o fez sentir ainda mais medo. Se ele ofendesse seu chefe, ele provavelmente nem perceberia como ele morreu. Na realidade, esses reagentes venenosos foram resultado do tédio de Leilin. Ele já era um grande mestre no campo, e depois de se familiarizar com a flora e fauna do mundo dos deuses ao longo de alguns anos,
Sua experiência naturalmente se traduziu em resultados. A matéria-prima desses reagentes venenosos era o suco do peixe-pique mais comumente visto na ilha de Fallen. Não importava quem olhasse, eles não associariam aquele peixe com veneno mortal. Até a prima Isabel invejava o veneno de Leilin e, embora não o tivesse aplicado à sua própria espada longa, ela ainda lhe pedia uma pequena garrafa. Isabel, guarda de Fallen, ordenou Leilin. Chefe. Este grupo de pessoas era pequeno em números, mas eles tinham a maior lealdade para com Leilin. Uma vez que eles ouviram seu comando, eles imediatamente se reuniram ao seu lado. Pegue suas armas. Uma vez que Leilin emitiu seu comando, os guardas trouxeram suas espadas longas. O brilho azul que eles emitiram encheu muitos piratas de medo. Embora eu já tenha aumentado seu dano uma vez, é melhor ter mais seguro. Leilin apontou o dedo, e um feitiço brilhante entrou na espada longa preta de Isabel. Este foi Enchant Item, um feitiço Rank 1 que poderia aumentar o dano da arma, bem como a defesa. Embora Isabel não tivesse embebido sua própria espada em veneno, ver sua espada imersa em uma camada de luz mágica fez com que uma expressão alegre aparecesse em seu rosto. Depois que uma arma foi encantada, mesmo temporariamente, seu poder superou em muito de armas envenenadas. Claro, os encantamentos também eram mais caros. No entanto, o ato de Leilin não parou por aí. Enchant Item foi lançado de novo, e de novo como Leilin adicionou uma camada de encantamento para as armas de todos os seus próprios guardas. Primo, você terá magias suficientes depois disso. Não me diga que você usou todos os seus feitiços para encantar armas. Isabel ficou ao lado enquanto observava os guardas, e até mesmo os piratas, receber a mesma luz mágica para suas espadas. Seus olhos estavam cheios de inveja e ela quase, até babou. O equipamento encantado aumentaria a força de batalha de um indivíduo aos trancos e barrancos. Imagine se você acertasse alguém, e a arma do seu oponente quebrasse ao meio, e até a armadura deles não fosse capaz de parar sua espada. Como poderia isso te fazer sentir? Com esse apoio, aqueles guardas agora tinham uma chance menor de morrer. Esse era o objetivo de Leilin, já que essas pessoas talentosas eram sua verdadeira capital e o núcleo de sua força. A família ainda era da família e receberia tratamento diferenciado desde o início. Leilin examinou seu entorno e ficou muito satisfeito com o resultado. Você viu aquilo? Demonstre sua lealdade a mim no futuro e você terá o que quiser, gritou Leilin. Emparelhado com seu uso anterior de magia, sua voz estava cheia de poder persuasivo. Neste momento, uma pequena frota apareceu nas águas. Era um grupo formado por um couraçado tão grande quanto o Tigre Negro e 2 barcos menores, avançando de maneira ameaçadora ao cercar o navio de Leilin. Poderíamos até ver vários piratas no convés, bem como uma bandeira de pirata de um esqueleto de tritões em seu mastro. Bem-vindos a bordo. Prepare-se para uma batalha no mar. Gritou Robin Hood. Muitos marinheiros não podiam deixar de agarrar firmemente suas armas, a única coisa em que podiam confiar para se sentirem seguros. Os piratas tritões estão perto dos tigres negros em força. No entanto, eles têm quase 200 marinheiros, incluindo tritões, tubarões e até mesmo outras tribos marinhas. Os olhos de Leilin lhe permitiram ver mais do que outros, distinguindo as características das tribos marinhas opostas. Seus olhos brilhavam com interesse. Eu me pergunto, qual é a diferença entre as tribos marinhas aqui e as do mundo dos magos? Leilin sabia que essa questão logo seria respondida. Porque depois dessa batalha, ele teria um número enorme de sujeitos de teste para experimentar. Bang! Assim que os dois lados estavam a uma distância um do outro, o encouraçado adversário soltou um enorme som explosivo. Um arpão enormemente longo foi atirado em direção a eles. Shua! O arpão terrivelmente rápido tinha imensa energia cinética, e apenas Leilin conseguia ver sua órbita no ar. Sangue fresco voou para o ar e um grande número de gritos de dor soou imediatamente. O arpão penetrou em vários dos piratas menos capazes que não se agarravam a tempo. Ele perfurou os piratas, amarrando-os juntos como um doce gelado no palito 1. Ele perfurou o chão do convés e se enterrou ali. Sangue fresco fluía do arpão, e os piratas mais tenazes ainda conseguiam emitir gritos de dor enquanto tentavam lutar. Isso fez os outros piratas recuarem, com os olhos cheios de medo. Esses bastardos. Felizmente, nunca pensei em depender deles. O desempenho desanimador dos piratas fez com que Leilin sacudisse a cabeça.
Ele então piscou para Isabel e usou um feitiço de voo para voar para o céu. Assim que Leilin se aproximou, ele pôde ouvir a comoção no navio adversário. Mago. O inimigo tem um bruxo. Prepare seus arcos e flechas. Poderosos lançadores de feitiços tinham uma forte reputação que se espalhava pelos continentes do mundo dos deuses. Porque um mago, respeitado, iria se juntar aos piratas e, de repente, atacar era algo que os piratas tritões não podiam entender. No entanto, o medo já havia se enraizado, deixando-os desorientados e abertos ao ataque. As flechas e os voaçantes subiram no céu, mas perderam sua energia no ar como pipas com as cordas cortadas. Eles balançaram aqui e ali quando caíram. Na altura de Leilin, se quisessem realmente ameaçá-lo, precisavam ter um profissional que usasse arcos, como um arqueiro ou um arqueiro. No entanto, era óbvio que o grupo adversário teria um número limitado desses talentos. Nas poucas vezes que tentaram atacá-lo, Leilin se esquivou facilmente deles. Uma vez que um mago pudesse destemidamente disparar seus feitiços do ar, a calamidade começaria. Bola-fogo. Rajada. Uma enorme bola de fogo brilhou na mão de Leilin e imediatamente explodiu em uma das velas dos navios menores. A magia alimentou suas chamas, e o feitiço do Gusti causou a propagação. O navio inteiro subiu no fogo. Splash! Splash! Os marinheiros que haviam sido incendiados pularam do navio um por um e estavam lutando no meio do oceano. No momento em que o outro pequeno navio pirata enfrentou o mesmo destino, alguns dos homens no navio de guerra principal enlouqueceram. Droga, de onde é esse maldito bruxo? O líder dos piratas tritões era um homem forte. Apenas os 2 traços de escamas de ambos os lados de suas bochechas sugeriam que essa pessoa uma vez ganhou a benção de um demônio e possuía o poder de um demônio. Atualmente, o capitão pirata analisou como metade de sua força foi destruída e quase enlouqueceu. Ele nunca teria pensado que iria colidir contra um bruxo tão poderoso. Vendo que o mago era capaz de voar e habilmente lançar feitiços no ar, ele tinha que ter pelo menos um rank 7. Ele poderia até ser um poderoso mago rank 8 ou 9. Com esse tipo de força, ele poderia se tornar um nobre no continente. Então, por que esse bruxo estava vindo aqui especialmente para incomodá-lo? 1. Fruto do espinheiro vermelho coberto com xarope açucarado líquido, com uma vara perfurando o meio de 6 a 7 frutos. Lanche de rua capítulo 823, sugador de sangue eu realmente não quero os outros 2 navios, mas este navio de guerra principal é bastante bom. Leilin propositalmente levantou os efeitos do feitiço voo e pousou no convés dos piratas tritões. O que? Este bruxo tolo se atreveu a vir aqui sozinho. O capitão dos piratas tritões ficou muito feliz. Suba lá. Mate ele. 2 piratas de aparência estranha, com as cabeças de um caranguejo e uma lula, cercaram Leilin e o cercaram completamente. Seus olhos estavam cheios de ferocidade. Sopro. Puff. O ar pareceu se contorcer, e 2 punhais afiados que pareciam um par de cobras venenosas apareceram e mostraram seus dentes afiados para Leilin. Milímetros. Este Snake of Shadows é comparável ao de Manquê. Leilin tinha um sorriso feroz no rosto. Que pena que você só de lula não seja suficiente. Em um lampejo de luz vermelho sangue, o Devil Blow da Gera apareceu na mão de Leilin. Enquanto segurava a adaga, ele parecia se transformar na imagem de um elfo noturno, cada um de seus atos e cada movimento parecendo ser preenchidos com uma beleza única. Shadow Dance. Com o apoio do Aiship, Leilin usou uma habilidade que normalmente só podia ser usada por ladinos e assassinos de alto escalão. A luz vermelho sangue se transformou em um redemoinho, imediatamente arrastando os 2 assassinos para dentro de si. O lifesteal da daga superou em muito de um vampiro. Uma vez esfaqueados, os 2 assassinos foram instantaneamente transformados em cadáveres, caindo no chão. Bang! Bang! Armas de metal colidiam umas com as outras alto, e os sereios mais próximos de Leilin caíram no chão. Enquanto vestígios de sua energia vermelho sangue era absorvida pela adaga de Leilin, eles perdiam completamente toda sua força vital, a ponto de seus cadáveres se espalharem no pó com o toque mais leve. Ele é um demônio. Um demônio do abismo. Esta cena horrível assustou tanto os piratas ferozes que eles se molharam. Todas as criaturas inteligentes temiam o desconhecido. Embora eles normalmente pudessem matar sem sequer pestanejar, aparentemente nunca tinham visto esse tipo de trágico modo de morte antes. Como esperado,
A colheita pessoal de mim mesmo é a experiência mais agradável. Os lábios de Lelin se curvaram em um sorriso maligno. Força do touro. A graça do gato. 2 raios de luz mágica cintilaram, e depois de receber um impulso de força e agilidade, Lelin parecia se tornar a encarnação da morte, ceifando a vida de todos os piratas ao seu redor. Enquanto ele estava matando, incontáveis magias de rank 0 e rank 1 saíram das mãos de Lelin sem parar. O Devil Blow da Ger não era uma arma de metal comum. É claro que não teve nenhum efeito sobre o lançamento de feitiços de um mago, mas sem o Eave impedi-lo, o movimento de Lelin foi ainda mais rápido e suave. Como esperado. Em um navio cheio de piratas, todos eles têm profissões de curto alcance, e não há um único conjurador. Lelin era como um tigre entre um rebanho de ovelhas. Seus olhos percorreram o navio inteiro, como se ele estivesse caçando presas. Se alguém da profissão de conjurador aparecesse para lutar, mesmo que eles tivessem apenas os feitiços da web ou da graxa, eles se tornariam um tanto problemáticos. No entanto, foi uma pena. Os Merfolk Pirates eram secretamente controlados pelo Marquês Louis, e ele não colocaria um sorcereiro ou outro profissional de alto nível com um bando de piratas. Talvez apenas os 3 maiores grupos piratas tivessem um feiticeiro no meio deles. Você viu aquilo? Nosso chefe já destruiu 2 de seus navios e só resta um. Suba lá e mate todos eles. Robin Hood estava deitado em cima de uma grade, e depois de ver o sucesso de Lelin na batalha, ele rugiu alto pelas costas. Neste momento, os prisioneiros piratas também soltaram um uivo de lobo. Mate-os. Mate eles. Os piratas que anteriormente não tinham moral, explodiram com 200% de seu espírito de luta e sangue quente, rugindo ruidosamente contra os piratas tritões enquanto eles se enfrentavam em batalha. A batalha entre os navios entraria em erupção a qualquer momento, quando eles estivessem lado a lado. Não podemos continuar assim. Porra, de onde são esses piratas? Eles são tão fortes e até têm um bruxo para apoiá-los, e ainda estão vindo para cá para me causar problemas. O capitão do pirata Tritão olhou para a visão de seus subalternos sendo mortos um a um, e o navio pirata Black Tiger avançado rapidamente à frente. Sua expressão ficou ainda mais feia. No entanto, naquele momento, o mago estava claramente avançando com pensamentos de destruir o capitão, e quaisquer que fossem as ideias ou esperanças que ele teve, eram em vão. Este capitão entendeu muito bem que, mesmo se ele escolhesse se render, talvez os piratas normais acabassem bem, mas ele e seus confidentes seriam absolutamente forçados a andar na prancha. Com esse pensamento, seus olhos brilhavam implacavelmente. Ele rasgou a capa em seu corpo, revelando uma armadura de aço inoxidável embaixo. Faça a maneira. Arqueiros, preparem-se. Quando ele foi forçado a um impasse, o capitão preparou-se para entrar pessoalmente na briga. Afinal, como capitão da tripulação, ele era muito forte. Habilidade de batalha, carga. O capitão pirata estava completamente envolvido em uma densa camada de ki. Ele avançou como um tanque de guerra. Ele deve ser um guerreiro de nível 10, e sua armadura e anel. Lelin rapidamente recuou, seus olhos brilhantes fazendo o capitão pirata estremecer. Neste momento, o Shipai já havia coletado as estatísticas do capitão e as mostrava para Lelin. Nome desconhecido, sexo, masculino, estatísticas estimadas, força, 11+, agilidade, 5, vitalidade, 8, espírito, 3, lutador previsto rank, 11. Avaliação, perigoso. Armadura e anel estão irradiando magia, deduzidos para serem itens mágicos. Depois de sua habilidade de charge, o capitão pirata balançou a cintura e a espada larga começou a girar como um moinho de vento. Habilidade de batalha, slash girando. Bang. Bang. Crack. A espada voou como vento por todos os lados, cortando a maior parte do convés aberto. Lascas de madeira voaram por toda parte. Essa habilidade de batalha era algo de que o capitão se orgulhava e é algo que aprendera muito recentemente. Ele teve que trabalhar duro sob a orientação de um lutador profissional por 3 anos antes de conseguir obter reconhecimento e tutoria. No entanto, tudo isso valeu a pena. Depois de aprender esta habilidade, ele usou sua força revolvendo aterrorizante para matar vários guerreiros de um posto mais alto que ele, e finalmente ganhou a posição estimada do capitão dos piratas tritões. Desnecessário dizer que seu oponente era apenas um bruxo, e mesmo que ele tivesse as habilidades de um ladino,
Ele não poderia derrotar um guerreiro de nível similar a ele. A boca do Capitão Pirata se abriu em um largo sorriso. Se o mago foi pego por Whirling Slash, ele quase podia ver seu corpo sendo dilacerado. Você tem uma boa habilidade de batalha, é uma pena que você seja muito lento. Puff! O som de um martelo pesado batendo no couro ecoou, e uma camada de proteção repentinamente explodiu da armadura do capitão, contrabalançando a trajetória de ataque da adaga. Mesmo assim, a ponta do punhal vermelho sangue deixou uma marca muito profunda em seu peito. Vendo que sua armadura quase foi cortada, o rosto do Capitão Pirata se encheu de triunfo em sua sorte. Que pena! Se eu não tivesse usado um slot de nível 3 para memorizar o Fleet, então um Dispel Magic poderia ter quebrado sua defesa agora e o matado. A figura de Lei Lin não parou em nada, e ele atacou mais uma vez o grupo de piratas. Várias cabeças cortadas foram lançadas para o ar e fontes de sangue jorraram. Antes que tivesse a chance de tocar o chão, o sangue foi absorvido pela adaga na mão de Lei Lin. Todos os pequenos cortes em seu corpo se curaram imediatamente, como se nunca tivessem sido infligidos em primeiro lugar. Essa habilidade. Você é um vampiro. O Capitão Pirata pareceu lembrar-se de uma lembrança bastante desagradável, o que o fez gritar alarmado. Essa capacidade de absorver a força vital e sua rápida capacidade regenerativa era muito semelhante à dos vampiros rumores. Bang! Um enorme impacto se espalhou pelo convés como um terremoto de 8 graus. Apenas quando Lei Lin conteve sozinho todos os piratas, o tigre negro se chocou contra o lado do navio. Muitos pequenos barcos engancharam e piratas subiram os cabos a bordo. Um grande número deles balançou suas brilhantes armas azuis quando chegaram ao convés. Essas armas que foram embebidas no veneno de Lei Lin causaram grande dano aos piratas tritões. Mesmo o menor corte iria paralisá-los e jogá-los no chão, para depois serem mortos pelos seus inimigos. As armas mágicas que Lei Lin havia encantado, usadas pelos guardas, eram ainda mais formidáveis. Isabel assumiu a liderança como uma valquíria, e muitos piratas tritões foram mortos tão rapidamente que morreram confusos. O que? Pensando em escapar? O rosto de Lei Lin estava envolto em sorrisos quando ele olhou para a expressão feia no rosto do Capitão Pirata. Ah! Habilidade de batalha, Blast Slash. Estava claro que este Capitão Pirata sabia que, a menos que pudesse sacudir Lei Lin completamente, ele não teria uma única esperança de escapar. Depois que sua expressão mudou, ele avançou imediatamente, sua espada larga brilhando como uma lâmina de luz. Assim que o capitão estava indo em direção a Lei Lin, o anel em sua mão direita de repente emitiu uma bela explosão de luz mágica. Explosão rápida. A súbita benção do feitiço aumentou a velocidade de ataque do capitão em 5 vezes. Se o seu inimigo não percebesse isso, eles com certeza se arrependeriam. No entanto, Lei Lin havia muito antecipado isso. Ele apenas sorriu para o Capitão Pirata e deu-lhe um sinal. Grease. Clang. O baralho ficou imediatamente escorregadio e a expressão do capitão de carga mudou. Ele perdeu completamente o equilíbrio. Eu já conheço todos os seus trunfos. Sob estas circunstâncias, você só tem um destino, e isso é caminhar pacificamente pelo caminho da morte. Lei Lin parecia tão gracioso quanto um dançarino quando começou a sair, sua figura elegante voando até o pirata Tritão. Uma cabeça decepada voou alta no ar, e logo depois o sangue saiu do pescoço dele. A adaga Devil Blow soltou uma risada gelada depois de se banquetear com o sangue fresco, e suas asas pareciam se tornar ainda mais verdadeiras para a vida, como se o demônio selado dentro dela tivesse se recuperado. Capítulo 824, Ilha da Sereia. A Ilha da Sereia. Lei Lin afastou a adaga Devil Blow. Ele sentiu que havia absorvido uma enorme quantidade de força vital e tudo se transformara em força espiritual. Tendo já atingido o pico, essa energia adicional empurrou-o para um grande avanço. Bip. Anfitrião passou por uma batalha. Devil Blow da G completou a conversão de energia. Espírito mais 0.1, força espiritual do anfitrião atingiu 8, o nível aumentou. Host é agora um assistente de rank 8, Host avançou para a classificação 8. Número de ranhuras de feitiços de classificação 3, aumentadas em 1. Número de posições de feitiços de classificação 2 aumentadas em 1. Alguns avisos saltaram de uma só vez, e a boca de Lei Lin se curvou em largo sorriso em resposta. Convertendo quase toda a carne deste capitão Merfolk Pirate deu-lhe um aumento de apenas 0,1 em seu status de espírito. No entanto,
Ajudou a ultrapassar o limiar de um assistente de nível 8, algo que muitos magos de baixo escalão do continente nem sequer podiam implorar. No entanto, é melhor não deixar que os outros saibam sobre essa maneira estranha de romper. Caso contrário, eu definitivamente me tornarei um alvo público. Leyline ficou de lado e observou os guardas limparem os restos da batalha no navio pirata. Na realidade, após a morte do capitão dos piratas tritões, a batalha poderia ter sido decidida. Muitos piratas tritões sofreram um colapso no moral, e eles tentaram escapar do navio ou jogaram fora suas armas e se renderam. Leyline não voltou a agir depois disso, mas observou friamente Isabel e os outros limparem o último dos piratas. Desta vez, não queremos prisioneiros. Arqueiros se preparam, matam todos os piratas que pularam no mar. Ao ouvir esse comando frio, o espírito de luta da tripulação pirata se tornou ainda mais feroz. No entanto, Leyline não demonstrou a menor preocupação. Ele olhou para a janela de status que havia mudado. O chip exibiu os dados recém-coletados. Leyline Faulen, corrida, humano rank 8 Wizard, força, 3.5, vitalidade, 4.5, espírito, 8, estado, saudável, talentos, robusto, erudito, feitiços slots, rank 3, 2, rank 2, 4, rank 1. Rank 0, ponto de interrogação, um mago do nível 8 não tinha a habilidade de acessar um nível mais profundo do IAV. Os únicos benefícios que Leyline recebeu foram mais 2 nós mágicos. O que era mais importante era que o avanço aumentara seu contato e autoridade dentro dos níveis mais profundos da trama. Isto estava destinado a ser de grande ajuda para a análise do AI-chip. Como Leyline continuou avançando na classificação, a velocidade da análise do AI-chip só aumentaria. Com os padrões do Magus World, um profissional de nível 5 está no nível de um acólito. Um rank 10 profissional está no nível de um rank Magus, e alguém no rank 15 se compara ao rank 15. Um rank 20 legenda entraria no reino das Morning Stars. Depois de viver no World of Gods por tantos anos, Leyline tinha desenvolvido uma compreensão muito profunda de como as fileiras foram calculadas aqui. Uma lenda de 25º lugar no ranking é equivalente a um Magus da Lua Radiante. Se assim, então o divino seria equivalente a um rank 6 Breaking Down Magus. Um semideus aqui seria equivalente a um 7 Magus, que tem o mesmo grau que meu corpo original. Os deuses menores e fracos são os mesmos 7 magos que compreenderam as leis, e os deuses principais são semelhantes aos magos que fundiram as leis, e são seres de nível 8 como o núcleo mãe que encontraram seu próprio caminho. Neste ponto, todo o ranking de poder do mundo dos deuses começou a se desdobrar diante de Leyline. Embora fosse possível que algumas fileiras não correspondessem inteiramente, mas em geral Leyline acreditava em suas próprias deduções e a simulação do AI-chip nunca tinha sido errada. Também não havia buracos em sua lógica. Embora este corpo nativo esteja progredindo rapidamente, na realidade minha força atual é igual a um rank 1 do mago do mundo dos magos. Essa comparação deixou Leyline completamente sem palavras. Parecia que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para se tornar forte no mundo dos deuses patrão. Nós limpamos esta nave, completamente. A vitória é nossa. Nesse exato momento, Robin Hood apareceu diante de Leyline e relatou com uma expressão de empolgação. Ele não parecia se importar com os traços de sangue ainda no rosto. Já está terminado? As vítimas já foram contadas. Leyline tinha uma expressão neutra no rosto. Ele pessoalmente destruiu completamente os oponentes mais poderosos e até metade da tripulação normal. Se seus marinheiros não conseguissem obter a vitória nessas circunstâncias, ele precisaria reavaliar completamente sua estratégia. Com as armas que você nos deu, muitos camaradas só receberam ferimentos leves. 3 morreram e 5 ficaram gravemente feridos. Já diminuímos o sofrimento deles e os enviamos a caminho, Robinho falou com um traço de desamparo em sua voz. Lesões severas no mar eram como uma sentença de morte nesta época, a menos que alguém tivesse a sorte de ter um clérigo ou outras preciosas habilidades de cura ou itens nelas. Acompanhe-os. Calcule e distribua recompensas de acordo quando terminarmos. De repente, Leyline bateu na cabeça. Oh, certo. Depois de capturarmos Alfmer Folkisland, partimos novamente e trazemos os membros da família dos piratas que se renderam a nós para a ilha de Fallen. Dê às famílias dos mortos uma pensão. Isso foi realmente para cortar a rota de fuga dos piratas, e agarrar seus familiares na palma da mão. Com isso,
A chance de traí-lo era agora muito pequena. Enquanto você comanda, chefe, Robinho entendeu claramente as intenções de Lelin e assentiu vigorosamente, sem se atrever a objetar. Nós realmente precisamos de um clérigo para elevar o moral e curar feridas. Parece que não podemos fazer com eles. Se você não tem objeções para classificar, então eu conheço alguns. Isabel chegou ao lado de Lelin neste momento, com um olhar estranho em seus olhos. Lelin coçou o nariz, pois ele sabia claramente porque a expressão dela era diferente. Era fácil para ela se relacionar com o que ele tinha feito antes. Foi também a razão pela qual ele ordenou que não houvesse cativos, abatendo decisivamente todos os piratas tritões com pressa. Seus subordinados, por outro lado, ainda estavam num outro navio e não podiam ver suas ações pelo vasto oceano. Mesmo que ele tivesse deixado os cadáveres mumificados, um bruxo tinha habilidades que poderiam alcançar o mesmo efeito, como Absorbe, Vampirist ou Xilife, Drain, para que nada pudesse ser provado. Embora isso pudesse enganar Robinho ou os outros, mas definitivamente não poderia enganar Isabel, que também era uma seguidora de um demônio. Sua expressão mostrou que ela descobriu algo. No entanto, ambos estavam no mesmo barco. Lelin acreditava que Isabel não o trairia, porque a igreja nunca a aceitaria também. Pegue um grupo para navegar neste navio de guerra. Iremos juntos para a ilha Alfmerfolk. Sob o comando de Lelin, eles correram para limpar as marcas deixadas pela batalha. Os dois enormes navios seguiram em direção a Alfmerfolksland juntos. Neste momento, os olhos dos piratas estavam cheios de fanatismo e emoção. Afinal, eles sabiam muito bem que depois que Alfmerfolksland tivesse perdido todo o seu grupo pirata, as garotas, indefesas, não seriam capazes de recusar seus avanços tirânicos. Além disso, os piratas tritões estavam no mercado há muitos anos, e a riqueza que haviam acumulado deixava seus olhos verdes de inveja. Antes de chegarem à terra, Lelin reuniu suas tropas. Eu vou dizer isso mais uma vez. O olhar de Lelin varreu o grupo de piratas. Através de demonstrações contínuas de poder, eles não se atreviam a trair o menor comando de Lelin, e sua lealdade a lhe aumentara consideravelmente. Atualmente, precisamos de sua riqueza e de seus escravos para trabalharem por nós. Nós até precisamos deles para se juntar a nós e se tornar sangue fresco. Se eles se atrevem a resistir a nós, imediatamente os matem sem discussão, mas eu preciso de cativos. Entendido? Na opinião de Lelin, os membros da família, que sobreviveram aos piratas, seriam muito rebeldes, mas seriam bons escravos. Mesmo que isso não fosse possível, eles ainda poderiam ser vendidos por um bom lucro. Então, qual foi o ponto de matar todos eles? Os humanos eram um recurso muito valioso no mar. Até os nativos da ilha tinham equipes especiais de apanhadores de escravos que entravam nas florestas e enfrentavam as dificuldades das doenças e dos monstros. Eles lutariam amargamente contra diferentes tribos para colocar em suas mãos em mais escravos. Não se preocupe, chefe. Nós sabemos o que fazer. Robin Hood começou a rir, e o som era feio como a buzina de uma coruja da noite. Lelin assentiu, sabendo como seus subordinados, que eram como animais completos, se comportariam depois que assumissem a ilha Alfmerfolksland. Talvez eles não matassem os prisioneiros, mas os ilhéus sofreriam muito abuso. Lelin decidiu fechar os olhos para esse tipo de coisa. Em qualquer caso, uma quantidade apropriada de dissuasão era necessária, e talvez isso fosse benéfico para manter estável controle sobre elas. Afinal, as mulheres piratas não tinham nenhuma castidade para falar, e foi em seu instinto seguir o forte olho de águia. Depois que o feitiço entrou em efeito, metade da ilha apareceu diante dos olhos de Lelin. Parece que é o começo de uma pequena aldeia. Não é ruim. Em seu campo de visão havia um pequeno porto e, ao lado do porto, havia um campo de trigo em desenvolvimento. O capitão pirata que morreu em sua mão tinha algum talento em administrar o lugar. Surpreendentemente, ele sabia reunir pessoas para recuperar o terreno baldio, e ele realmente produziu resultados. Era uma pena que tudo isso tivesse sido tão convenientemente dado a Lelin. Vendo o navio de guerra dos Merfolk retornar, e até trazendo outro navio de volta, o porto explodiu em alvoroço. Havia até pessoas que achavam que os piratas tritões voltavam vitoriosos e começaram a se reunir no porto para recebê-los de volta. Não foi até o navio se aproximar que eles perceberam que o convés tinha traços de uma batalha feroz.
A bandeira que representava os piratas da sereia havia mudado de mãos. Só então gritaram alarmados e se espalharam por toda parte, como patos selvagens cujo ninho fora perturbado. Irmãos, trabalhem. A voz estrondosa de Robinho soou, dando início a uma explosão de gritos excitados. Capítulo 825. Saquei a pilhagem. O brilho do sol lentamente se dispersou na superfície do mar, fazendo com que parecesse uma escala dourada ondulante. Ao pôr do sol, a batalha já estava terminando. Não podia ser realmente chamada de batalha. As elites dos piratas tritões, assim como dos tritões adultos, haviam morrido na batalha naval anterior, e os únicos que restavam eram velhos, jovens ou femininos. Mesmo sem muitos piratas sob seu comando, o ataque de Lelin foi bem sucedido. Depois que o sol se pôs completamente, Lelin estava na sacada da casa de 2 andares que pertencera ao capitão pirata. Ele estava observando os pequenos pontos de chamas cintilando no porto. Incêndio em grande escala teria destruído completamente o lugar, então Lelin o havia proibido antes que eles o saqueassem completamente. O rosto de Robinho estava corado de excitação. Ele ficou no quarto com Isabel, que não participou do saque, relatando os resultados da batalha para Lelin. Lelin sabia que os despojos eram bastante decentes só de olhar para o rosto dele. Um sorriso surgiu em seu rosto quando Robinho terminou seu relatório. Chefe, nós batemos ouro. Robinho Hood já tinha crescido cada vez mais para se assemelhar a um pirata, ou talvez ele tivesse acabado de parar de reprimir sua verdadeira natureza. Apenas o saque do depósito poderia encher metade do navio. Há grandes quantidades de açúcar, cedo e até cerâmica e madeira. Nós também encontramos isso dentro da casa, acrescentou Isabel quando ela abriu uma mala preta ao lado dos pés de Lelin. A tampa de madeira estava coberta de padrões florais, e um brilho dourado saiu do peito quando foi aberto. Os olhos de Robinho se encheram de ganância, mas ele rapidamente reprimiu. Aquele sujeito escondeu muito bem seus tesouros. Foi preciso muito esforço para descobrir isso. Os olhos de Isabel também estavam brilhando como pequenas estrelas, como se ela também tivesse se apaixonado completamente pela pirataria. Isso foi exatamente como que Lelin leu em um dos antigos volumes deste mundo. Ouro. Que coisa linda e adorável. Pode transformar um covarde em um guerreiro e um mau em um bem. Pode fazer rios fluírem rio acima, e uma coisa tão pequena pode enviar uma alma condenada ao céu. Até as igrejas precisavam de riqueza, e a exigência delas era enorme. Eles precisavam disso para influenciar seus crentes e expandir o escopo de seu poder. Isso era especialmente verdadeiro no caso de Welkin, que acumulava mais dinheiro do que dragões. Eles colocaram as mãos em todas as fontes que puderam encontrar para ganhar mais dinheiro. Dentro do tronco de madeira havia pilhas de ouro, ao lado de algumas pedras preciosas que quase cegaram Robin Hood. Isabel era mais resistente ao fascínio, talvez por ser uma nobre. Ela ainda permanecia racional diante das riquezas. Há um total de 782 cronas e cada um pesa 18 gramas. São pelo menos 1.500 peças de ouro de Dambrat. Adicionando as pedras preciosas, todo este tronco vale mais de 2.000 ouro. Lelin pegou uma única coroa de ouro, que era mais pesada que as moedas de ouro com as quais estava acostumado. Os desenhos decorativos, assim como o retrato, eram completamente diferentes dos da moeda do reino Dambrat, milímetros. Não há necessidade de trocar as cronas, elas ainda podem ser usadas no continente. No mundo dos deuses, qualquer organização que fosse ducado maior em autoridade poderia emitir suas próprias moedas, e isso criava muitas moedas de metal diferentes. Mas a igreja da deusa da riqueza sempre se dedicou a normalizar sua própria moeda de ouro, a coroa. Eles queriam que ele substituísse todas as outras moedas, tornando-se um padrão oficial. Ainda assim, devido à resistência secreta de muitos deuses, eles nunca tiveram sucesso. Os deuses acreditavam que tal coisa traria muitos seguidores a Welkin, de modo que seria estranho se eles o apoiassem. Embora essa fosse a situação, era a deusa da riqueza que emitia essas moedas. Todas as igrejas que a servissem atestariam a eles. Então, ainda era a moeda mais forte circulando em todo o mundo dos deuses. Parece que esses piratas esconderam suas riquezas em suas casas. Lelin pensou nos prisioneiros que possuía. Se ele tivesse assassinado Steve diretamente em sua casa e cavado seus tesouros enterrados, certamente teria ganho tantos benefícios quanto ele tinha agora. Foi uma pena que ele não tivesse tempo naquela época que ele tinha agora.
colocando o tesouro de lado, e as pessoas e os escravos. Com este financiamento, Leilin tinha confiança para construir uma indústria lucrativa centrada na ilha de Fallen. O mais importante agora era conseguir recursos humanos suficientes. Nossa força era pequena demais para bloquear a porta imediatamente. Muitos dos ilhéus conseguiram escapar. A expressão de Robin Hood ficou feia quando ele mencionou esse ponto. Conseguimos capturar 90 pessoas até agora, a maioria delas idosas, mulheres ou crianças. Havia também algum lixo pirata aposentado. Robin Hood cuspiu, e era óbvio que ele havia sofrido enquanto capturava esses piratas antigos e violentos. Tornando-se deficientes físicos ou ficando senil com a idade, esses piratas foram forçados a se aposentar. No entanto, sua natureza feroz e sangrenta não os deixou nem um pouco. Eu os pendurei até a morte. Robin Hood não se atreveu a esconder nada na frente de Leilin. Mesmo se eles são cativos, existem muitas maneiras de distingui-los. Quantos dos capturados são merfolk, quantos humanos? Quantos deles eram originalmente escravos? Leilin claramente não planejava perseguir esses problemas, e em vez disso, perguntou diretamente sobre suas maiores preocupações. Os tritões resistiram mais violentamente e muitos deles fugiram. Nós só conseguimos capturar 19 até agora, os outros 71 são humanos e nativos. Todos parecem ter sido escravos. Embora não tivesse os detalhes definitivos sobre os números, Robin Hood bastava para satisfazer Leilin. Muito bom. Existem diferentes classes e classes, mesmo entre os escravos. Os tritões eram originalmente a classe mais alta aqui, e agora que matamos as famílias deles e os despojamos de sua riqueza, nós teremos sua inimizade. Eles não vão colocar sua fé em nós, então apenas mate todos eles. Quanto a esses outros humanos e escravos nativos, leve todos eles embora e os examine lentamente. De sua própria vida como humano, Leilin tinha entendido profundamente o sentimento que o resto tinha. Se eles não são humanos, eles venceram. Pense e haja como nós. Por outro lado, Robin Hood também não achava esses piratas tritões iguais a ele. Ele imediatamente concordou em sair e abatê-los. Espere, por que você não entrega todos aqueles tritões cativos para mim? Isabel saiu naquele momento, seus olhos cheios de um brilho sanguinário. Isso é aceitável, Leilin, assentiu imediatamente. Todos os demônios amavam o caos e os massacres, e seus atos de pirataria provavelmente deram muitos benefícios a Isabel. A noite caiu e todo o porto chorou depois de ser devastado pelos invasores. A fumaça ainda subia no dia seguinte. As mercadorias foram todas transportadas para o Tigre Escarlate, chefe. Robin Hood respeitosamente relatou. Muito bom, sua corneta. Leilin estava no convés do recém-batizado Tigre Escarlate, e emitiu o comando com uma expressão pacífica em seu rosto. Este Tigre Escarlate era o mesmo que o Tigre Negro de antes. Leilin tinha acabado de decidir massivamente reformar o navio, e ele também decidiu mudar seu nome. Ele poderia imaginar o nome desta nave se espalhando por todo o Mar d'Ambrat no futuro, acompanhado pela reputação de seu primo em batalha. A corneta profunda soou, e depois de uma noite de estragos, um monte de marinheiros com bolsas escuras e pesadas sob os olhos se espalharam pelas casas dos ilhéus em grupos de 2 e 3, reunidos no convés. Escute. Leilin abriu o baú cheio de coronas douradas na frente dos piratas, e o brilho dourado fez seus olhos brilharem com ganância. No entanto, olhando para quem o pé atualmente pisando nas moedas de ouro pertencia, eles imediatamente retiraram seus olhares gananciosos. Durante a viagem e suas batalhas, Leilin já havia usado inúmeras vidas para demonstrar sua selvageria que cedia a deles. Varrendo todos os piratas com seu olhar, Leilin estava satisfeito com as cabeças arqueadas que não se atreviam a olhá-lo nos olhos. Então ele continuou, todos aqui terão 3 moedas de ouro, e aqueles que mataram um inimigo ganham outro. As mortes profissionais serão contadas separadamente. Muitos piratas aplaudiram imediatamente a notícia. Leilin estava muito satisfeito com essa atmosfera. Apenas usar a força militar para intimidar esses piratas não foi suficiente. Era necessário demonstrar que, com ele, poderiam arrebatar mais coisas e ganhar mais benefícios. Só então eles o seguiriam até o inferno. A partir de agora, esses piratas provavelmente tomariam mais iniciativa nas batalhas. Depois de distribuir tudo, Leilin imediatamente emitiu um novo comando: coloque fogo em todo este lugar. Depois disso, navegamos.
Fumaça negra e densa rapidamente se elevou do porto quando foi engolida pelas chamas. O fogo rapidamente se espalhou. Os 2 navios de guerra piratas carregados de riquezas e escravos deixaram lentamente o porto, e alguns dos piratas ainda tinham olhares de arrependimento em seus rostos. O terreno e as condições do lugar eram muito bons, e também havia uma base perfeita. Que vergonha, foi uma excelente base. Lei olhou enquanto o fogo iluminava o céu da doca, mas sua expressão não mudou. Ele sempre planejou incendiar Alfmerfolk Island. Não era apenas a ilha, até mesmo a fortaleza dos Tigres Negros também. Esses lugares não lhe pertenciam, e os piratas estavam subordinados ao Marquês Louis. Mesmo que ele ocupasse esse lugar, talvez Leilin logo atraísse a atenção dos esqueletos negros e Tigersarks. Capítulo 826. Enseada dos Piratas. Enseada dos Piratas. A única coisa que Leilin poderia fazer agora era se esconder em algum lugar secreto, onde seus inimigos nunca poderiam encontrá-lo. Apenas um idiota brigaria quando ele estava fraco. Isabel, Robin Hood, ele gritou de repente. Você estava procurando por mim, chefe. Robin Hood respeitosamente chegou na frente de Leilin. Depois da batalha, esse primeiro imediato pareceu ter mudado dramaticamente. Leilin estendeu a mão, no mapa do oceano. Vocês 2 pegam o navio Tritão e trazem os escravos para as famílias dos piratas. Seja o feudo da ilha de Fallen ou do Marquês Louis, o arquipélago báltico, eram todas novas descobertas nas águas em torno do reino de Dambrat, e essa também era a única característica que compartilhavam. Novas ilhas desabitadas pareciam emergir incessantemente uma após a outra, cheias de riqueza e perigos. Era simplesmente muito fácil encontrar uma base temporária para sua tripulação. Claro, a condição era que Leilin pudesse lidar com as feras perigosas naqueles territórios, e eles poderiam enfrentar as duras condições climáticas e o meio ambiente. Levando em consideração que Robin Hood tinha a lealdade dos outros marinheiros, Leilin intencionalmente enviou sua prima Isabel, também. Com ela lá, mesmo que ele não pudesse controlar o navio inteiro, ele poderia intimidar os desleais sem muito problema. Na verdade, Leilin tinha planos de nutrir essa prima dele. Afinal, ele não poderia permanecer aqui comandando os piratas para sempre, então Isabel serviria como seu substituto. Embora Robin Hood fosse mais adequado a esse papel, ele era muito feroz. Leilin não podia dar a esse sujeito muito espaço para tomar decisões tão cedo em seu empreendimento. Não era porque ele estava com medo de que Robin o traísse, mas era apenas que Robin não tinha os instintos de um superior. Por outro lado, Isabel não possuía muito poder autoritário, mas o que ela tinha era o suficiente para colocar esses piratas em submissão. Observando a nave do navio Tritão, Leilin acenou com a mão. Parta, vamos para a enseada dos piratas. Pirates Cove era um porto que oferecia serviços para piratas. Poderia ser chamado a parte de reunião para as figuras sombrias dos mares. O porto vendia inteligência, bens e até mesmo escravos élficos de primeira linha. Naturalmente, era preciso ter coragem para assumir o risco e comprar alguma coisa, como um porto onde os piratas se desfaziam de bens roubados. As coisas que eles vendiam eram definitivamente de origem impura. Até mesmo o Marquês Louis, que controlava o arquipélago do Báltico, não permitia que muitos tesouros roubados passassem pelo seu território, arrependendo-se de desistir dos lucros que chegavam à enseada dos piratas. Quanto à localização do porto, muitos dos antigos piratas sob Leilin sabiam disso. A rota não seria um problema, mas havia várias áreas perigosas pelas quais tinham que passar. Você tem certeza de que a rota não terá problemas, Ciclope? Leilin abriu o mapa do oceano enquanto chamava um pirata de um olho só. O marinheiro tinha uma coragem de anos de matança e, embora tivesse apenas um olho, seu brilho fazia com que os outros tremessem de medo. Foi só nesse momento que um sorriso de flor floresceu no rosto barbado de Ciclopes. Ele revelou seus poucos dentes amarelados. Não se preocupe, chefe. Eu naveguei para Pirates Cove com Steven algumas vezes, e naquela época eu era até o assistente do navegador. Eu posso chegar lá com os olhos fechados. Muito bem, agora você é o navegador do navio. Se você se sair bem, será o primeiro imediato do Tigre Escarlate quando chegarmos ao porto. Essa foi a promessa que Leilin fez a esse pirata em quem ele acabara de depositar sua confiança. Sim, chefe. Um primeiro imediato receberia uma parcela maior do saque do que os outros piratas, e também teria autoridade sobre os outros.
O olho remanescente de Ciclope brilhava de excitação. Muito bem, você pode sair agora. Envie o gigante. Lei Lin acenou com a mão e observou Ciclope enquanto ele partia. Seus olhos mostraram que ele havia caído em pensamentos profundos. Embora ele estivesse dando essas posições de piratas derrotadas uma a uma, ele não tinha completamente baixado a guarda contra eles. Por exemplo, ele não podia confiar que Ciclope não estava deliberadamente levando a frota a águas perigosas. Ele já havia obtido as coordenadas da enseada dos piratas por outros meios, de mercadores piratas. Ele me disse a localização correta e também sugeriu a rota mais eficiente. Parece que ele realmente prometeu fidelidade a mim. Ciclope não sabia que ele havia evitado por pouco a porta da morte. Pelo contrário, ele estava de bom humor com a promessa de Lei Lin, e ele rapidamente executou as tarefas que Lei Lin lhe pedira para fazer. Chefe, procurando por mim? Uma voz profunda e grossa, soou como um homem corpulento entrou. Ele tinha mais de 8 metros de altura, e ele teve que abaixar a cabeça para entrar na cabine do capitão. Sua carne tremia a cada passo que ele dava, como se ele fosse algum tipo de meio gigante. Sim. Gigante, quero que você lidere o pelotão de batalha do Tigre Escarlate. Escolha 10 homens por enquanto, espere até chegarmos à enseada dos piratas e recrutar mais. Lei Lin contou-lhe o plano com os braços cruzados. O líder do esquadrão de batalha era frequentemente o braço direito do capitão. O pelotão de batalha também estava na linha de frente de todas as lutas, então a posição de seus líderes tinha exigências bastante rígidas quanto à força. Lei Lin testou pessoalmente a força desse pirata que se chamava Gigante. Não só ele tinha força limitada, mas ele também tinha talento incomparável no cultivo como lutador. Ele já podia liberar seu ki e usar técnicas marciais. Além do próprio Lei Lin, apenas Izabe poderia combiná-lo em combates próximos. Além disso, este gigante tinha uma personalidade simples. Depois de inúmeras perdas enquanto duelava com Lei Lin, ele se tornou mais obediente e foi fácil para Lei Lin controlar. Basta escolher alguém, hein? Giante perguntou, claramente pensando em colocar seus próprios homens em sua equipe. No entanto, isso era normal, caso contrário, mesmo que ele fosse forte como um indivíduo, ele ainda seria esmagado pelos outros piratas. Sim, os marinheiros do Tigre Escarlate. Sejam meus marinheiros ou os piratas capturados, são todos da sua escolha. Com relação a esse ponto, Lei Lin fez vista grossa. Sim, eu vou acordá-los e escolhê-los um em um. Giante parecia extremamente animado. Como você deseja. Lei Lin não tinha nada a dizer sobre o método de recrutamento de Giante, e apenas acenou para ele. Como o líder do esquadrão de batalha, se não houvesse alguns ajudantes de confiança no campo de batalha para pegar uma faca para ele, talvez ele nem conseguisse sobreviver a uma única batalha. Era necessário permitir que ele escolhesse seus ajudantes. Além disso, Lei Lin também acreditava que o gigante não se atrevia a traí-lo. Ele estava confiante de que o custo da rebelião era tão incrivelmente alto que eliminaria todos os pensamentos de traição. A viagem sem fim, as batalhas e a luta desafiavam-nas repetidas vezes. Lei Lin estava confiante de que esta jornada para a enseada dos piratas iria colocar sua tripulação em forma. No todo, até mesmo uma conhecida tripulação pirata nos mares exteriores precisa de cerca de 100 piratas, disse Lei Lin, traçando o dedo no mapa de maneira despreocupada. Pegue os tigres negros, ou até mesmo os piratas tritões que acabamos de destruir. Todas as tripulações normais de piratas têm mais de 100 pessoas, e seus capitães são até mesmo 10. Profissionais com equipamentos extremamente bons. Tripulações piratas verdadeiramente em grande escala precisam de pelo menos 300 piratas e acima, e também precisam de um número de navios. Se eu quiser um navio de guerra principal, ele terá que ser magicamente reformado ou receber a bênção de um clérigo. Tal tripulação configurou-se como uma pequena frota costeira de um menor ducado costeiro. Se ele tivesse tanta força, Lei Lin seria capaz de encontrar uma boa posição entre a marinha do continente, ou mesmo de outros países. Quem, então, lutaria com ele sem uma boa razão? Como resultado, havia apenas 3 tripulações piratas verdadeiramente grandes nos mares d'Ambrat, os esqueletos negros, os Tigesarques e os bárbaros. 2 dessas tripulações piratas estavam sob o controle do Marquês, Louis. Além disso, as outras frotas pertencentes ao Marquês não podiam ser subestimadas. Um deles era uma frota profissional de escravos. Essa frota sempre estivera na linha de frente dos confrontos com os nativos,
E o Marquês Louis usara muitas moedas de ouro para armar. Foi ainda mais poderoso que a marinha de elite do reino. A eliminação de Lei-Lin dos Tigres Negros e dos Piratas Tritões seria, na melhor das hipóteses, dele tirando o traslado do Marquês. Ele não podia ser considerado como tendo encontrado a força principal do Marquês. Apenas uma vez ele foi capaz de destruir os esqueletos negros, Tigersarques e a frota de escravos de uma só vez. Ele seria capaz de causar um ataque fatal ao comércio do arquipélago báltico. No entanto, isso foi quase impossível. Lei-Lin só podia continuar a agir das sombras e primeiro cortar as asas do Marquês. Era muito irrealista que Lei-Lin lutasse contra um Marquês do reino agora. No entanto, Lei-Lin não era uma pessoa comum. Ele usaria todos os meios necessários para atingir seus objetivos, sem medo das consequências. Ele era o tipo de pessoa que poderia descrever como um lunático razoável, ou talvez ele fosse o homem mais insanamente razoável. Vou precisar de muitos homens para atingir esse objetivo. Ou aliados. Naturalmente Lei-Lin não seria estúpido o suficiente para agir contra o Marquês sozinho. Além disso, a luta contra o Marquês Louis era uma coisa, mas o Visconde Tim era outro. Embora Lei-Lin tivesse atacado o Marquês Louis o tempo todo, aquele que suportaria o impacto ainda era o Visconde que cobiçava as terras de Fallen. Lei-Lin não estava navegando para a enseada dos piratas sem nenhum motivo. Além de recrutar os homens de que precisava, ele estava se preparando para procurar mais adeptos. O Marquês Louis teria ofendido algumas pessoas com seu caráter dominante, mesmo que ele tivesse feito isso de forma não intencional. E Lei-Lin queria cercar essas pessoas e aproveitar seu poder. Lei-Lin pressionou os dedos fortemente na marca da enseada dos piratas no mapa, seus olhos recuperando a calma anterior. Capítulo 827, Bárbaros Bárbaros. Essa era a enseada dos piratas. Dizia-se que era a terra sagrada dos piratas nos mares exteriores, onde se podia dispor de qualquer mercadoria problemática em troca de ouro atraente ou qualquer outra coisa que seu coração desejasse. Eles tinham as melhores mulheres e o melhor rum, mas apenas se tivessem ouro suficiente. Se alguém ousasse causar problemas no porto, os policiais os obrigariam a se lembrar do dia em que nasceram. Como o lugar mais diversificado no mar, onde homens e bandidos honestos se misturavam, estava repleto de informações. Muitas vezes, um alvo gordo e suculento passava e podia-se ver a magnífica visão de milhares de velas se abrindo. Muitos piratas formavam, espontaneamente, operações de corsários, e disfarçados entre as miríades de navios havia alguns poderosos couraçados de batalha blindados com magia. Havia também alguns navios inafundáveis, abençoados pelo imperador do mar. Naturalmente, também havia barcos muito menores que só podiam acomodar uma dúzia de pessoas e até mesmo algumas pequenas canoas pertencentes aos piratas. A maré dos piratas ocorreu uma vez, há mais de 50 anos, e eles danificaram a marinha de um duque no processo de saquear uma enorme quantidade de riqueza. A história tornou-se uma excelente maneira de atrair os filhos de pescadores ignorantes para se tornarem piratas. No entanto, uma vez que o arquipélago báltico do Marquês Louis subiu no poder, a enseada dos piratas se enfraqueceu dia após dia. Uma vez que duas das grandes equipes de piratas foram invadidas pelo Marquês, o local cresceu e deixou de ser tão próspero quanto antes. Ele lentamente se transformou em um covil comum de piratas, onde eles protegiam seus bens roubados. Apesar de ter se tornado assim, o pano de fundo do porto ainda era extremamente importante. Não só tinha estabelecido uma cidade com um ar de importância, eles haviam conquistado muitas igrejas, como até os piratas precisavam da cura dos deuses ou do conforto de um padre. Além disso, os deuses do mal não negariam os crentes piratas. Alguns talvez até planejassem se tornar os deuses da pirataria. Certa manhã, uma frota com uma bandeira bizarra entrou nas docas. A tripulação poderia ser considerada grande para o seu tipo, e eles pareciam ter experimentado muitas batalhas intensas. O casco ainda tinha marcas de batalha, golpeadas por espadas. Isso parece o principal navio de guerra de uma tripulação. Por que não reconheço a bandeira? O funcionário responsável por registrar navios no banco dos réus esfregou os olhos, incrédulo. Ele podia confirmar que nunca tinha visto aquela bandeira escarlate brilhante em sua carreira, com seu sinistro crânio e adaga, realistas. Foi nesse momento que um grupo de piratas desceu do navio pirata e o recepcionista os recebeu com um sorriso profissional. Bem-vindo ao Pirates Cove, aqui temos. Antes que o funcionário pudesse terminar de falar,
O jovem acabou de mandá-lo embora com o lançamento de uma moeda de ouro. A moeda de ouro que o jovem pirata usara não era uma moeda de Dambrat, mas era a coroa de ouro, ainda mais valiosa. Este jovem é o capitão desses piratas. Que homem perigoso! Os piratas em pé atrás do jovem tinham uma aura de morte sobre eles, especialmente o gigante que tinha mais de 2 metros de altura. Ele poderia ter sido confundido com uma pequena montanha. No entanto, esses sujeitos temíveis agiram como coelhinhos brancos e fofos atrás do jovem, o que fez o coração do funcionário pular em sua boca. Ele chegou a perceber que o homem que ele enfrentou possivelmente era uma pessoa muito extraordinária. Eu conheço todas as regras deste lugar, não são 5 moedas para ancorar nossa frota aqui por um dia. O balconista era um ex-pirata e subconscientemente avaliava outros em força. Os ferimentos internos que o forçaram a se aposentar ainda persistiam, obrigando-o a assumir um trabalho administrativo. Na verdade, Leilin sentiu que o funcionário era uma pessoa muito interessante. Muito poucos do mundo dos deuses receberam educação, e um pirata que sabia escrever era tão raro quanto a fênix mítica. Ainda assim, ele não teve coragem de discutir nada com ele depois da longa jornada. Eles tempestades violentas e ataques furtivos das outras raças o haviam fatigado um pouco. Recomende a melhor pousada e me diga onde posso recrutar alguns marinheiros. Você vê o navio atrás de mim, não? Ele precisa ser retrabalhado com muita força. Leilin imediatamente descartou esses pedidos e, antes que o funcionário mostrasse sua insatisfação, ele imediatamente acrescentou: se suas recomendações forem boas, então isso será seu. Outra coroa de ouro brilhava intensamente na palma da mão. Sim, seu senhorio. Não há ninguém mais familiarizado com a enseada dos piratas do que eu. O funcionário inadvertidamente engoliu em seco, o pomo de Edão balançando na garganta. Ele simultaneamente lançou um olhar para a assinatura que Leilin havia deixado, a linda cursiva fazendo seu coração pular, antes de notar a informação escrita. Tripulação de pirata Tigre Escarlate. Eu nunca ouvi falar disso antes, apenas surgiu do nada. Tripulações pequenas de piratas nasceram frequentemente nessas águas, e a morte também era frequente. Ninguém levantaria uma sobrancelha para uma nova tripulação pirata que confiava na pesca para ganhar a vida em tempo de paz, apenas recorrendo à pirataria madura quando suas opções acabavam. Essas tripulações piratas mais fracas eram como formigas poderiam perecer a qualquer momento, mas mais piratas surgiriam no ano seguinte. Os tesouros do mar exterior, as frequentes guerras no continente e suas políticas, assim como a perseguição da igreja. Tudo isso causou muitos aventureiros, incrédulos e até mesmo fiéis a demônios e diabos que correm para esses mares. O mar era um lugar onde os bons deuses tinham pouca influência, e os poucos deuses malignos não se importavam com eles. Isso apenas tornou o local ainda mais complicado. A área de Dambrata era apenas uma pequena parte dos mares exteriores, e ainda estava nos primeiros anos de desenvolvimento. Como resultado, nenhuma organização especialmente forte se formou, e o Marquês Louis, com o apoio do reino, tornou-se a pessoa mais forte aqui. Se você quiser que eu recomende uma estalagem, então os que foram abertos pelos bárbaros são a melhor escolha. O funcionário imediatamente respondeu sem hesitar. Bárbaros. A boca de Leilin se curvou em um sorriso quando ele pensou na tripulação. Eles faziam parte dos 3 grandes. Os bárbaros eram diferentes das outras 2 equipes. A organização era composta apenas por uma única raça. Feitos de guerreiros e padres bárbaros. Eles foram os únicos que não foram controlados pelo Marquês Louis. A tripulação do bárbaro compartilhava um relacionamento profundamente hostil com os esqueletos negros e os Tigersarks, e parecia lançar uma batalha em grande escala com eles a cada poucos anos. Eles eram o atual chefe da enseada dos piratas, e as outras equipes livres haviam formado a organização Darkwood para protegê-los. Não havia nada de errado em dizer que esse lugar era o acampamento base das organizações que se opunham ao Marquês Louis. A estalagem inaugurada pelo mestre secreto de Pirates Cove era naturalmente o lugar mais seguro em toda a área. Quanto aos marinheiros, grite em qualquer taverna aleatória e 10 piratas correrão até você. A maneira como você os escolhe depende de você, e é claro que você precisa acertar as guias daqueles que contrata nos bares. Como esperado, o funcionário estava extremamente familiarizado com o Pirates Cove, e recomendou fervorosamente um certo estaleiro para Leilin.
Aquele estaleiro pode não ter um alto grau de credibilidade, mas eles certamente eram bons o suficiente para fazer alguma manutenção de rotina em um navio pirata. Leilin lembrou-se silenciosamente do endereço do estaleiro, mas não escolheu ir diretamente para lá. Em vez disso, ele levou seus homens para a hospedaria bárbara recomendada pelo funcionário. No caminho, Leilin avaliou sem palavras as pessoas ao seu redor. A maioria das pessoas que viviam na enseada dos piratas eram piratas aposentadas ou outras desse tipo. Embora alguns fossem muito fracos para resistir ao vento, e alguns fossem até deficientes, todos eles tinham uma ou duas habilidades que os mantinham funcionando. Naturalmente, muitos mais eram prostitutas ao revelar roupas, solicitando diretamente clientes. Embora Leilin não pensasse muito sobre eles, havia um bando de animais atrás dele que eram claramente incapazes de se conter. Se não fosse pelo comando de Leilin, a maioria deles teria quebrado a formação. Eles até têm uma guilda dos ladrões. Leilin olhou pensativamente para o símbolo da adaga cruzada na esquina de uma rua. Ele não se sentia preocupado, pois ainda tinha muito tempo, e ainda precisava arrumar um lugar para um grande grupo de homens. A pousada dos bárbaros ficava em uma área privilegiada da enseada dos piratas, e havia até 2 guerreiros bárbaros armados em guarda na porta. Isso fez com que todos se sentissem excepcionalmente seguros. Leilin não confiava na lei e na segurança da enseada dos piratas e não queria causar nenhum problema. Mesmo que custasse um pouco mais de dinheiro, ficar lá foi uma excelente decisão. Eles estão realmente usando 2 profissionais de nível 5 para guardar o lugar. Essa tripulação pirata é muito forte. Não é de surpreender que eles possam lutar contra as 2 grandes tripulações de piratas apoiadas pelo Marquês Louis. Leilin avaliou com interesse os 2 guardas bárbaros. Os bárbaros estavam espalhados pelo mundo dos deuses, muito mais alto que os humanos comuns, com pele verde clara e músculos tão sólidos quanto o granito. Seja homem ou mulher, eles eram todos maníacos musculares. Havia rumores de que eles eram mentalmente desafiados e eram ainda mais idiotas que orcs. Como resultado, apenas alguns deuses não civilizados preferiram favorecê-los e ocuparam uma posição fraca no mundo civilizado. Em muitos lugares, associações mercenárias eram periodicamente encarregadas de limpar bandidos e tribos bárbaros. Capítulo 828, Pousada Airship. Escaneie suas estatísticas. Leilin ordenou anteriormente, BIP. Estabelecendo missão, iniciando a varredura, ondulações invisíveis varreram a área, e as estatísticas de uma das guardas bárbaras foram logo exibidas. Nome, desconhecido. Raça, guerreiro bárbaro. Grau 5, força, 5, agilidade, 2, vitalidade, 4, espírito, 1. Talentos, 1. Forte, bárbaros possuem maior força e vitalidade. 2. Berserk, quando atingem extremos emocionais, alguns bárbaros têm a capacidade de entrar em um estado de violência, aumentar a força em 1 e reduzir a agilidade e o espírito em 0.5. O Shipai varreu o outro bárbaro, e ele tinha estatísticas parecidas. Esses 2 guerreiros bárbaros têm habilidades Berserk. Leilin secretamente os comparou a seus próprios homens. Se eles realmente lutarem, então até os ciclopes não podem vencê-los. Talvez Giante pudesse entrar em um golpe se arriscasse sua vida, mas depois disso. Afinal, há rumores de que os bárbaros são muito bem preparados para serem guerreiros, mas os inteligentes entre eles também podem aprender feitiços e são capazes de usar magia. Esse tipo de habilidade mágica que estava ligada à linhagem era diferente daquela dos magos, um pouco semelhante ao poder dos feiticeiros. No entanto, a magia deles era bastante restrita, e apenas alguns poucos foram capazes de usá-la. Nem mesmo as tropas de elite do continente se atreveram a provocar clãs bárbaros com membros que tinham a capacidade de usar magia. É geralmente entendido que, com a escala da tripulação pirata bárbara, o número de mulheres e crianças que eles têm de alimentar deve ser ainda maior. Nesta base, é normal que eles tenham alguns profissionais mágicos. Não é de admirar que eles pudessem resistir ao Marquês Louis por tanto tempo. Todos esses pensamentos giraram na mente de Leilin em um piscar de olhos. Para qualquer um que assistisse do lado de fora, parecia que ele apenas olhara para os guerreiros antes de passar por eles na hospedaria. Um odor denso de rum, misturado com fumaça de tabaco o acolheu por dentro, fazendo franzir as sobrancelhas.
Muitos outros viajantes estavam sentados na recepção da pousada, e as mesas ali estavam amontoadas com uma montanha de carne assada e frutas. Barris de rum foram abertos diretamente, apesar de um bando de bêbados ao lado deles jogarem tudo para baixo. Muitos vestidos de empregada escassa voavam como borboletas pelo salão principal, ocasionalmente sentidas por vários clientes. Eles amaldiçoaram, mas ainda riram o tempo todo. Realmente não poderia pedir mais de uma pousada que especialmente servia para piratear os clientes. Felizmente, a expressão anterior de Lelin foi apenas uma reação natural de muitos anos de vida como um nobre. Seus anos de sofrimento duradouro ainda lhe permitiram suportar o ambiente vil em que ele estava agora. Ficou claro que seu grupo havia atraído a atenção dos outros clientes quando eles de repente explodiram, especialmente porque Lelin era uma coisinha linda. Houve até alguns idiotas imprudentes que Lobo assobiou para ele. Gigante. Lelin disse em voz baixa, balançando a cabeça. Você quer morrer? Gigante emergiu das sombras. Seus enormes músculos e os leves traços de cicatrizes neles lhe davam uma aura incrivelmente opressiva. Os piratas pularam de surpresa, e Gigante desdenhosamente cuspiu um bocado de saliva neles e desenhou uma linha em sua garganta de forma significativa. Bem, se você não está feliz, então vamos levá-lo para fora. Gigante claramente conhecia as regras, e Lelin assentiu com a cabeça em suas palavras interiormente. Os piratas olharam para o corpo enorme de Gigante bem como para a sensação intensamente perigosa que ele exalava, e imediatamente sentaram-se obedientemente como um bando de filhotes, sem se atreverem a pronunciar outra palavra. Era absolutamente necessário que um pirata tivesse um instinto de perigo. Um olhar para o Gigante foi o suficiente para saber que ele não deveria ser brincado. Esqueça Lelin, que era seu mestre. Os piratas estavam começando a se arrepender secretamente de seu erro anterior, mas havia naturalmente alguns cujos olhos brilhavam com intenções sinistras. Não se podia dominar a enseada dos piratas apenas com força, e todos os dias havia vários novatos imprudentes e arrogantes, cujos corpos eram jogados no mar. Lelin ficou muito feliz em ver os piratas desenvolvendo planos para provocá-lo. Quando chegou a hora, ele resolveu ensinar-lhes o verdadeiro significado do medo. O salão permaneceu em silêncio por apenas um momento antes de retornar ao seu estado normal e barulhento. Ninguém queria quebrar as regras estabelecidas pelos bárbaros e ofender a tripulação. O que posso fazer por você, hóspede? Quando Lelin chegou ao balcão, descobriu que a chefe era uma mulher alta e bonita, que usava um vestido escarlate decotado e um chale de pele. Sua longa cauda vermelha varreu sua cintura. Ela lançou um sorriso doce para Lelin, e a toupeira na borda de sua boca ficou animada. O chefe da pousada era uma garota raposa e uma garota incrivelmente alta. Lelin quase podia ouvir seus homens salivando por trás das costas. Eu tenho 23 homens aqui, há quartos suficientes para todos eles ficarem? Lelin perguntou imediatamente. Seus olhos percorreram a garota raposa, mas seu olhar não permaneceu por muito tempo. Houve um lampejo de surpresa nos olhos da garota raposa em sua atitude, pois era muito raro que um jovem como ele pudesse resistir a seu fascínio. Claro que tenho o suficiente. Eu só preciso saber que tipo de quartos você precisa. A raposa mudou sua estratégia, lentamente mudando sua cintura sinuosa e revelando suas pelas curvas. Temos quartos comuns aqui que podem acomodar 5 pessoas. Eles custam 2 barras de prata por noite. Os quartos de classificação média são para 3 pessoas e custam 5 barras de prata. O que você precisa, irmãozinho? Seus olhos brilhavam intensamente ao olhar para Lelin, avaliando. É claro que um jovem nobre como você gostaria de ter nossos melhores quartos. Não só será para você sozinho, mas você também terá uma empregada entusiasta servindo você. Não é muito caro, e vai custar apenas 2 moedas de ouro d'Ambrate por noite. Lelin sentiu claramente o poder de um encantamento vindo de seus olhos, mas era completamente inútil. Sua força espiritual já havia alcançado 8 e isso não era nada. Eu preciso de um quarto individual. Gigante, Ciclops e Hulk terão uma sala de classificação média. O resto vai ficar em quartos comuns. Lelin confiantemente deu a si mesmo o melhor quarto, e colocou seus 2 oficiais, bem como um soldado de sua família, na sala de classificação média. O resto recebeu tratamento comum. Isso estava certo, não era como se o ouro caísse do céu.
O bando de piratas comuns já estava grato por ter a chance de ficar em uma pousada tão luxuosa. Se Leilin não tivesse medo de encontrar todos os cadáveres de seus homens em uma vala terrível no segundo dia, ele teria planejado que todos ficassem no próprio Tigre Escarlate. Todos vocês podem sair depois do que você receber o número e a chave do seu quarto. Eu tenho o requisito, todos vocês devem retornar à noite. O anúncio de Leilin imediatamente atraiu uma explosão de aplausos dos piratas atrás dele. Após o período de matança e as batalhas com o vento e as ondas, esses piratas estavam fisicamente e mentalmente exaustos. Eles queriam relaxar um pouco. Se você tiver algum pedido, lembre-se de ligar para mim. O chefe da menina raposa torceu sua cintura fina e flexível quando ela trouxe Leilin para seu quarto, deixando para trás uma série de sorrisos tímidos quando ela o deixou na porta. Ciclope teve seu ouvido pressionado contra a porta e assentiu após um momento. Chefe, ela se foi. Leilin estava bastante sem palavras com o seu método, mas este era o território de Ciclope. Havia muitos métodos e meios para obter informações, e ele não se preocupou em dissipar o entusiasmo de seus homens. Ele simplesmente balançou a cabeça e disse, você sabe por que eu chamei todos vocês? Chefe, se você tem uma ordem, é só nos contar. Giante coçou a cabeça. Seu rosto grosseiro o fazia parecer um pouco tolo. Mas Leilin uma vez o viu apertar com força as cabeças de dois inimigos até explodirem diretamente. Ele não foi enganado por sua aparência. Os homens saíram para beber e prazer. Observe-os de perto e não os deixe despertar nenhum problema. Amanhã, quero todas as informações sobre a enseada dos piratas aqui, entendeu? Sim, chefe. Eu observarei esses caloucos. Ciclope lambeu os lábios, sorrindo sinistramente. Muito bem. Sai e divirta-se. Leilin jogou 3 pequenos saquinhos de dinheiro para eles, e o Ciclope experiente soube imediatamente que era utilintar das moedas de ouro. Caramba! Há um Dombomini, chefe, obrigado. Depois de abrir a bolsa e ver a luz dourada que se derramava, Ciclopes pareceu esquecer-se. Até mesmo o silencioso Luke tinha um olhar diferente em seus olhos. Mesmo que lhe colocou pressão esmagadora sobre eles, ele ainda teve que cair usando dinheiro para suborná-los no final. Leilin não tinha outras ideias, ele precisava de meios especiais para construir uma tripulação pirata que fosse capaz em batalha. Leilin levantou-se apenas depois que os 3 saíram e começou a avaliar a sala com as mãos nas costas. O quarto de luxo valia o preço de 2 moedas de ouro por dia. Não só era muito espaçoso, com decoração bastante opulenta, como também tinha seu próprio banheiro com um reluzente banho de porcelana branca trabalhado pelos elfos, um luxo precioso até mesmo no continente. Posso perguntar se o convidado está aqui? Apenas quando Leilin estava preparando o banho, a voz macia de uma menina veio de fora da porta, fazendo Leilin franzir as sobrancelhas. Qual é o problema? Eu vim para derramar a água quente para você. A menina do lado de fora da porta parecia ser bastante desconfortável e perturbada, o que fez Leilin se sentir bastante curiosa. Parecia haver muitas empregadas que se dedicavam a trabalho de meio período na estalagem, mas a performance dessa empregada era particularmente interessante. Entre, a porta está destrancada. Quando a porta se abriu, uma garota meio elfa com uma roupa de empregada entrou, com a pele cor de trigo e um corpo alto e esguio. Ela usava um par de meias de seda preta parecia extremamente sugestiva. Um meio-elfo. Não, isso é. Os olhos de Leilin de repente se estreitaram. Capítulo 829. Chorar por ajuda. Implorar por ajuda. Elfos eram uma raça inteligente e populosa que vivia uma vida isolada em uma ilha enorme. Havia no entanto remanescentes de algumas famílias de ramos no continente. Eles viviam bem sob a proteção do deus élfico e eram abençoados com bons talentos e vida longa. Muitos deles fizeram contribuições proeminentes para as artes. Naturalmente, os escravos élficos eram muito procurados. Apesar dos protestos e advertências de sua raça, seu preço só aumentara, com onda após onda de aventureiros procurando por eles. Meio-elfos eram mais comuns que os puros sangues. Eles ainda herdaram a beleza e a elegância, e a maioria deles se destacou em termos de aparência, o que levou a vários desastres. Não era particularmente surpreendente ver uma empregada meio-elfa em Pirates Cove, mas a expressão de Leilin tinha mudado apesar disso. Qual o seu nome? Meu nome é Karen, jovem mestre respeitado. O meio-elfo forçou um sorriso.
Parecia que ela não era muito bem treinada e não podia exibir adequadamente seus ativos corporais para seus clientes. Parece que você não faz isso há muito tempo. O quanto você é por uma noite? Lei-Lin perguntou diretamente. Este tipo de humilhação repentina fez Karen querer cerrar os dentes, mas ela se conteve e revelou um sorriso deslumbrante, uma moeda de ouro da Brat. O preço estava um pouco alto, mas Lei-Lin ainda sentiu, é um preço razoável, especialmente para um meio-drow como você. No momento em que ele a chamou de meio-drow, Karen levantou-se com raiva. Ela era como uma gatinha cujo rabo fora pisado. Como você sabe disso? Ela deixou escapar. Ela imediatamente cobriu a boca, mas percebeu claramente que já havia confirmado tudo. Sua cor dos olhos. O agente de coloração que você usou para manchar não pode me enganar. Suas orelhas também são mais pontudas do que os mistos, normais de sangue em 12,4%, e são ligeiramente côncavas. Lei-Lin apontou levemente as lacunas em seu disfarce. Suas observações afiadas fizeram Karen subconscientemente dar alguns passos para trás. O canto da boca de Lei-Lin se inclinou em um sorriso quando viu os dados de Karen. Nome, Karen, rank 5 assassino, raça, Alpha Drow. Estatísticas, força, 1, 3, agilidade, 2, 5, vitalidade, 0.5, 2, espírito, 3, talentos, 1. Visão noturna, elfos negros têm a capacidade de ver mesmo à noite. 2. Percepção da sombra. Elfos negros são sensíveis a partículas de sombra e são assassinos e piratas inatos. Status: envenenado por toxina desconhecida, causando força, vitalidade e agilidade para cair. As estatísticas físicas de Karen surpreenderam Lei-Lin. Ela até tinha as habilidades de um assassino de nível 5, mas algum veneno desconhecido tinha tomado o controle dela, bloqueando metade de sua força. Era muito claro que a pessoa que controlava Karen das sombras só pensava que ela era um meio-elfo comum, caso contrário eles nunca a teriam deixado vir aqui. Isso não seria como mandar alguém para se assassinar? Lei-Lin sorriu fracamente. Este assassino de nível 5 não podia tocar nenhum fio de cabelo na cabeça. Elfos negros nunca viveram no subsolo. Como você poderia aparecer aqui e até mesmo assumir essa linha de trabalho? Elfos negros eram um tipo de elfo que diziam viver na escuridão. Eles haviam despertado a natureza sombria em seu sangue, tornando-se extremamente brutais. Eles ansiavam por violência, sangue e caos, e se separaram dos elfos comuns para se mudarem para a clandestinidade. Alguns rumores diziam que seus presentes na cama poderiam fazer com que tanto os homens quanto os imortais morressem de prazer, o que era comparável ao encanto e magia do prazer. Eu sou um Half-Blood. Eu saí do subterrâneo com meu clã, mas estávamos todos dispersos em um ataque. Quando acordei, estava em um navio comercial que mais tarde foi atacado pelos bárbaros. Os olhos de Lei-Lin pareciam estar cheios de encanto mágico, e Karen só podia contar sua história sem ajuda. Não é de admirar. O meio-drow realmente não difere muito dos meio-elfos, e apenas um estudioso especializado seria capaz de dizer a diferença. Ela é uma assassina de nível 5, e ela não tem poder suficiente para lutar contra toda a frota pirata bárbara, sem mencionar que ela foi afetada pelas restrições da toxina. Claro, as habilidades de camuflagem e disfarce de um assassino poderiam deixá-la enganar os outros, de modo que eles achavam que ela era um meio-elfo comum. Algo surgiu nos olhos de Lei-Lin quando ele disse, e depois disso você foi controlado pelos piratas, e agora trabalha para eles como uma empregada? Sim. Karen assentiu, e seus olhos pareciam se encher de esperança momentânea. Ela imediatamente se ajoelhou no chão, olhando para Lei-Lin. Senhor, eu imploro, por favor, me salve deste buraco. Salve-o. Lei-Lin tinha um sorriso maligno em seu rosto quando ele sentou-se, porque eu iria te salvar. Me dê um motivo. Até mesmo Lei-Lin teve que admitir que Karen era uma beleza rara, especialmente com os olhos que eram como as ondas do oceano. Seu charme único lhe dava uma impressão favorável subconsciente dela. Karen mordeu o lábio. Eu sou um assassino de rank 5. Se você puder me salvar, estarei disposto a servi-lo por 100 anos. Juro em nome da Donzela das Trevas. A Donzela Negra era um deus que tendia para o bom alinhamento, e não podia se reconciliar com os deuses em que outros elfos negros acreditavam. Se Karen acreditava neste deus, então, talvez essa fosse a razão pela qual ela tinha sido expulsa do subterrâneo. Por que você faria isso?
Você não pode economizar dinheiro para comprar de volta a sua liberdade. Embora ela parecesse um pouco fora de prática, esta não era claramente a primeira vez que ela tinha feito esse tipo de coisa. Esse tipo de vida não era totalmente inadequado para um Meildrew, e Leilin não conseguia pensar no motivo pelo qual ela iria querer pagar um preço tão alto pela liberdade. O preço deles é muito alto. Leilin só podia adivinhar. Não. Os lábios de Karen se curvaram em um sorriso de tirar o fôlego. Eles nunca vão me deixar ir. Como escrava, não tenho autoridade para comprar minha liberdade. Depois que eu não puder mais ser uma empregada, esses bárbaros vão me sacrificar para seus deuses. Leilin percebeu que os bárbaros a salvaram por alguns rituais de sacrifícios sangrentos e violentos. Ao ver Karen naquele estado, talvez ela tenha visto recentemente isso acontecer várias vezes, e então começou a planejar sua fuga, implorando a ajuda de Leilin. Mesmo que ela estivesse implorando por ajuda, ele encontraria um destino ainda pior se perguntasse a pessoa errada. Leilin parecia ter um ar de nobreza sobre ele, e Karen tinha certeza de que ele não era um pirata. Como resultado, depois de perceber que a sua cobertura havia sido quebrada, Karen imediatamente pediu ajuda a ele. Ela quase não se importou em se tornar sua escrava. Ele é um homem jovem, afinal, se eu pudesse encantá-lo. Seus olhos estavam cheios de antecipação. Como Meildrew, ela nasceu com o conhecimento de como lidar com homens e não necessitou de mais educação sobre o assunto. Embora Leilin não parecesse muito facilmente encantada, estava disposta a pelo menos tentar. Quando ela pensou nisso, o coração de Karen parecia estar animado, deixando 2 traços de um rubor no rosto. Ela parecia ainda mais encantadora e adorável. Um assassino de grau 5. Leilin parecia como se estivesse pensando sobre o assunto com alguma dificuldade, fazendo Karen relutar em mencionar seus pensamentos. Você sabe alguma coisa sobre velejar? Depois de um longo momento, Leilin parou de ponderar e fez essa pergunta. Navegando? Karen ficou chocada. Ela originalmente pensava que Leilin iria sair com um pedido escandaloso, mas ela tinha muito tempo e decidiu usar todas as suas técnicas para hipnotizá-lo. Ela nunca pensou que ele faria uma pergunta tão irrelevante. Sim, eu sou um capitão pirata, e estou precisando de marinheiros para ser meus subordinados. Leilin acenou com a mão e pareceu admitir com muita relutância. Havia um traço de humor em seus olhos, como se ele estivesse brincando com ela, e Karen imediatamente soube que ele tinha visto através de todos os seus planos. Eu, honestamente não sei, mas vou trabalhar duro para aprender. Peço-lhe, senhor. Karen queria aproximar-se de Leilin e abraçá-lo, mas Leilin a evitou com agilidade. Então parece que você não é muito útil para mim, disse Leilin, fazendo o coração de Karen afundar completamente. Entretanto, como você é um elfo negro e morou no subterrâneo antes, vale um pouco, prosseguiu Leilin, com a voz entrando nos ouvidos de Karen e levantando um fio de esperança mais uma vez. Diga-me, Karen, você está disposto a se tornar minha adaga nas sombras, para me ajudar a despachar meus rivais e beber o sangue de meus inimigos? Uma mão invisível inclinou o queixo de Karen para cima, fazendo seus olhos se arregalarem consideravelmente. Mago-mão. Você é um bruxo. Esse nobre chegara a um porto onde os piratas cercavam seus bens e, embora não soubesse por quê, tudo o que Karen podia ver era oportunidade. Eu estou disposto. Em nome da donzela negra, juro que vou me tornar sua adaga mais afiada. Karen respeitosamente ajoelhou-se de joelhos, fazendo um estranho gesto com a mão. Muito bem, Leilin assentiu. Ele realmente a recrutou com base nela sendo uma assassina Meildrew. Afinal, ele atualmente não tinha uma rede de espiões e um grupo de assassinos. Como Karen vivia recentemente no subterrâneo, ela teria boa experiência e conhecimento em tortura e interrogatório, além de assassinato. Como um assassino profissional de nível 5, ela era apenas mal o suficiente para ser útil. Capítulo 830. Tilente lê muito bem. Falarei com o chefe mais tarde sobre a questão do seu resgate, prometeu Leilin, esfregando as mãos. Muito obrigado, mestre. Karen imediatamente começou a se dirigir a ele de forma diferente. Embora atualmente parecesse uma pequena elfa fraca, Leilin sabia que, uma vez que ele a curasse de seu veneno e armasse com uma adaga afiada, este Meildrew imediatamente se tornaria um poderoso deus da morte nas sombras. Depois que ela agradeceu, a atmosfera da sala ficou imediatamente desconfortável. Mestre, você gostaria que eu chamasse minhas criadas?
Karen torceu o canto da saia e pareceu extremamente envergonhada. Não há necessidade. Você não veio me ajudar a derramar a água quente. Leilin sorriu fracamente. As batalhas sangrentas e o acúmulo de uma grande quantidade de energia vital deixaram um fogo nele que precisava ser apagado. Sim, mestre. Os lábios de Karen se curvaram em um sorriso encantador, e todo o quarto foi logo envolvido por uma camada de luxúria juvenil. Café da manhã no Barbarian Inn foi um assunto rico. Os grampos de pão de trigo macio e mole e leite estavam presentes, e o aroma inebriante de queijo e ovos fritos estava no ar. Havia até várias fileiras de frutas suculentas em uma cesta de vime nas proximidades, para tentar o apetite. Havia um guardanapo branco ao redor do pescoço de Leilin enquanto ele apreciava sua refeição com movimentos fluidos. Karen se sentou de lado e ocasionalmente roubou alguns olhares para ele com um rubor no rosto. Esses gestos fizeram Leilin sorrir para dentro. Ela era realmente uma criatura muito adorável, e ele gostara muito de sua estada na noite passada. Meldrew parecia ter talento especial naquela área, mas Leilin não era um jovem incapaz. Sua força era demais mesmo para um elfo negro. Neste momento, a voz de Ciclopes veio do lado de fora da porta. Chefe, podemos entrar? Entre. Com o comando de Leilin, Ciclope, Gigante e Hulk entraram no lugar de uma só vez. Olhando para as enormes olheiras e bolsas sob os olhos, era fácil dizer que tipo de alegria eles haviam levantado na noite passada. Mesmo depois de terem se limpado diligentemente, Leilin ainda sentia o cheiro forte de álcool e perfume. Ciclope e os outros notaram Karen ao lado de Leilin, mas os três fingiram não tê-la visto, os olhos cheios de um sorriso bastante questionável. Eu vou sair por agora, mestre, disse Karen depois de ver os outros entrarem. Ela sabia que Leilin tinha coisas para discutir com seus subordinados e sabiamente preparada para sair, apesar de não terminar o café da manhã. Não há necessidade. Você é um de nós agora, então deve ficar e ouvir, disse Leilin, fazendo sinal para que Karen ficasse. Ciclope ficou chocado com essa ação, e ele olhou para a garota em avaliação. Ela era certamente apenas uma menina elfa e também uma prostituta de meio período, então por que ela seria recrutada pelo capitão da tripulação? No entanto, uma vez que esta foi a decisão de Leilin, eles não puderam se opor a isso. Leilin pegou o guardanapo de seda branca e enxugou os cantos da boca antes de se virar para Ciclope e os outros. Então, como foi a noite passada? Ciclope sabia que Leilin, naturalmente, não estava perguntando sobre o mal que eles haviam cometido. Ele limpou a garganta e começou a revelar as informações que haviam encontrado. Chefe, eu já descobri completamente. Em Pirates Cove, existem várias famílias de comerciantes que são interessantes em nossos produtos. No entanto, nosso maior patrono é o chefe desta pousada. Aquela garota raposa. Leilin assentiu. Que oferta ela nos fez? 860 moedas de ouro Dambrat para o lote inteiro. Este preço é um pouco mediano entre as ofertas que recebemos, mas seria a opção mais segura. Ciclopes cuspiu ferozmente antes de continuar. Outras famílias podem ter nos oferecido um preço mais alto, mas eu posso dizer com apenas um olho o que eles estão planejando. Aqueles filhos da puta. Ciclope era um pirata, e subconscientemente explodiu em maldições. No entanto, Leilin não se importava com os comerciantes. A enseada dos piratas tinha uma mescla de personagens, e não era de surpreender que um pirata tivesse suas próprias ideias e quisesse devorar sua frota e seus bens de uma só vez. Comparado a isso, como os bárbaros eram os maiores jogadores em Pirates Cove, era perfeitamente normal que eles levassem esses produtos roubados para vendê-los com lucro. Esse preço não é ruim. Embora Leilin tivesse afivelado em uma pilha de açúcar para si mesmo, o resto de seus bens valiam pelo menos 3.000 moedas de ouro e acima. Como eram bens roubados e, portanto, sujos, Leilin ficaria satisfeita com um pequeno lucro depois de ter mudado de mãos algumas vezes. Este é um mapa detalhado da enseada dos piratas, incluindo a localização de todas as igrejas. Hulk respeitosamente entregou um pergaminho de pele de carneiro a Leilin, e também trouxe uma resposta do estaleiro. O dono do estaleiro já deu uma olhada no Scarlet Tiger, e disse que não deveria haver nenhum problema em repará-lo. No entanto, o proprietário disse que seria impossível repor magicamente o navio. Quanto ao custo, ele precisará de pelo menos 300 moedas de ouro a mais. Nossos coelhinhos jogaram duro na noite passada, mas nada de grande aconteceu.
Eles só brigaram com alguns outros bêbados, anunciou Gente triunfalmente, e apenas olhando para o rosto, podia-se dizer que ele não perdeu a luta. Vamos descansar aqui por 5 dias. Entregue as tarefas de manutenção ao dono do estaleiro e peça-lhe para terminar o trabalho o mais rápido possível. Podemos fazer algumas concessões sobre o preço. Era apenas manutenção de rotina do navio e não era como se toda a quilha do navio estivesse sendo substituída ou massivamente reformada. Neste mundo de extraordinária capacidade, se o mestre de estaleira pudesse envidar todos os esforços para completá-lo rapidamente, não haveria praticamente nenhum problema. Tenho certeza, chefe. Ciclopes bateu no peito com confiança, assumindo o controle da tarefa. Hook, que estava ao seu lado, tinha uma expressão bastante sombria no rosto. Leyland fingiu não ver esse tipo de luta entre as facções de seus homens. Contanto que isso não interferisse na capacidade dele ou dos outros de lutar, ele não queria particularmente interceder. Então o Ciclopes pode resolver isso. O candidiante, vem comigo para se livrar dos produtos e contratar alguns homens também. Tudo bem? Sim, chefe. Desde que Leyland emitiu o comando, tudo procedeu como esperado. O salão principal da estalagem não era tão barulhento como na noite anterior, mas havia pedaços de escombros no chão e até mesmo bêbados no chão. Todos vocês, tomem este bêbado que não pode pagar meu dinheiro de volta às docas. Coloque-o em trabalhos forçados e dê-lhe uma surra a cada dia até que ele pague suas dívidas. Não deixe que ele vá embora até lá. A chefe da raposa de ontem ordenou que os 2 bárbaros ficassem atrás do balcão, com as mãos nos quadris. Oh, jovem mestre! Por que você se levantou tão cedo? Depois de ver Leyland, sua expressão mudou rapidamente. Ela olhou para Karen, que estava de pé ao lado, e sob seu olhar penetrante, o elfo não pôde evitar inconscientemente recuar. A menos que você esteja insatisfeito com o serviço de Karen, nesse caso eu vou trocá-la por outra pessoa por você. Não precisa. Ela é muito boa. Leyland coçou o nariz. Eu ainda não sei o nome da minha mulher. Meu nome é Tilen. Pode me chamar de Madame Tilen. Madame Tilen sorriu amorosamente para Leyland, um sorriso cheio do encanto de uma mulher madura. Cara Madame Tilen, quero falar sobre nossa transação e sobre o resgate desse empregada também, disse Leyland diretamente. Ransom? Tilen passou os olhos pela Karen, os olhos cheios de um olhar especial. Bem, parece que a nossa Karen satisfez bem o jovem mestre. Tilen pareceu bocejar preguiçosamente. Este não é o lugar para conversar, siga-me. Ela balançou seus quadris sinuosos quando saiu, deixando para trás a forte fragrância de seu perfume. Leyland sorriu um pouco antes de segui-la em um pequeno quarto. Madame Tilen preparou um chá floral que, segundo se dizia, vinha dos elfos e esperou até que o vapor branco subisse antes que uma expressão astuta aparecesse em seu rosto. Você me pediu meu nome, jovem mestre, mas não sei como me dirigir a você. Você pode me chamar de Leyland, respondeu Leyland com um sorriso. Desde que ele queria formar uma aliança com ela, a confiança era crucial. Ela estava apenas perguntando pelo nome dele, que ela poderia facilmente ter descoberto depois com algumas investigações. Tudo bem, jovem mestre Leyland. Madame Tilen cruzou as pernas longas e finas, a cauda de raposa acariciando sua cintura de suprimentos. Eu posso me encarregar das negociações das mercadorias, mas Karen é uma escrava da nossa pousada. Se tem a ver com ela, não tenho autoridade para lidar com esse assunto. Eu sei que tudo aqui é propriedade pessoal dos bárbaros. Leyland sorriu enquanto esfregava as mãos. Crackle. Uma poderosa corrente elétrica brilhou, enchendo a sala com uma luz penetrantemente brilhante. Desde que é assim, chame a pessoa que pode tomar uma decisão. Aqui. Ele seguiu em voz alta, sua poderosa força mágica demorando-se perto de seu corpo. Mago. Você é um bruxo. A voz de Madame Tilen ficou um tanto estridente e ficou claro que ela não descobrira a identidade de Leyland. Um nobre bruxo era muito raro nos mares exteriores. Além disso, Tilen percebeu que as ondulações de energia que saíam de Leyland aumentavam sua força em relação ao nível 5. Mago desse nível era um aventureiro decente e podia até ter um mestre mais forte apoiando-os. Um mago chamado Leyland. Isso é o suficiente para eu descobrir quem ele é? A menos que ele usasse uma identidade falsa, Tilen tinha certeza de que Leyland não conseguiria escapar de sua rede de informações. Nunca pensei que minha convidada fosse uma maga tão poderosa, disse Tilen,
apertando as mãos ao peito, revelando inadvertidamente uma ampla e cremosa extensão de sua pele delicada. No entanto, Leilin deixou muito clara a divisão entre negócios e prazer, quando seu chefe está vindo. Não tenha tanta pressa. O mais recente que você vai encontrá-lo será hoje à noite. Tilen lançou um olhar de flerte. Antes disso, nossa loja tem muitas coisas para passar o tempo. Meu convidado se importa em dar uma olhada.